A gente vai agora então começar, né, a falar sobre o Código de Posturas de Camaquã. Tá todo mundo aí, o pessoal, os vereadores da Comissão Especial de Atualização do Código de Postura. E a gente vai tentar trazer o máximo de informações possíveis, doutor Danilo, para que as pessoas que nos acompanham também participem desse debate, dessa discussão, dessa atualização, para mostrar também, né, o quanto é importante esse código, né? Ele não é um código que, o nome postura, talvez possa, a primeiro momento, quem não sabe do que se trata, no seu imaginário, daqui a pouco pensar que é a postura que a pessoa vai se sentar na cadeira. E não tem nada a ver com isso, né, doutor Danilo? São condições de convivência dentro do seu município. São as normas ali de convivência dos cidadãos e que com certeza estão aí para tentar transformar a convivência mais fácil, né? Deixar a convivência das pessoas mais fácil. E a gente vai conversar aqui então com os vereadores que compõem essa comissão especial. Aí tem a comissão, tem o presidente, tem o secretário. E exatamente, o presidente da comissão é o vereador Vinícius Araújo. Eu vou fazer uma introdução com cada um, aí cada um pode falar um pouquinho, e depois a gente começa a falar sobre o Código de Posturas, e aí a gente vai conversando, um bate-papo aí, cada um, a gente vai falando um pouco. Eu separei alguns temas aqui que eu acho interessante da gente abordar, mas também podem ficar à vontade para trazer algum outro tema que está envolvendo ali o Código de Posturas, a gente vai conversando. Mas, primeiramente, então, vou começar pelo presidente da comissão, que é o Vinícius Araújo. Muito bom dia. Bom dia, Pablo. Bom dia, doutor Danilo, Silvari, vereadora Marisete, o vereador Vitor, Michel, que é assessor de bancada do Progressista, que aqui também, toda a equipe do Clique, e especialmente a quem está nos acompanhando amanhã, neste sábado. Rapidamente, eu te peço permissão que antes de eu vir para cá por Clique, eu passei na feira do produtor e o pessoal está nos assistindo lá, e eu não posso deixar de mandar um abraço lá para os biscoitos com fel lá. O Gilmar, a Silvane, estive lá. A Senira não estava hoje, estava o esposo, o Gilmar, e a Silvane estavam lá comercializando produtos de grande qualidade. Aí eu tive também ali na parte dos dois garotos, o William e o Taylor também, que estão lá. Então, um abraço para todos os feirantes lá que estão ali desde cedo comercializando produtos de grande qualidade. Quem quiser produto de qualidade é só ir na feira do produtor ali, que vai encontrar a carne do porco, a linguiça, o peixe e também o frango caipira, também produtos, olha, muito bons mesmo. Então, vamos mandar um abraço para eles. Mas, conforme eu tinha falado aí sobre o Código de Posturas, ele traz, o Código de Posturas pelo que eu vi na primeira matéria do Clique que saiu aqui, algumas pessoas não sabem mesmo o que significa o Código de Posturas. Me chamou, eu não gosto de olhar esses comentários de Facebook e nem Instagram, porque tem muita gente ali que vai lá e adora, sabe, fazer uma crítica sem nem entender o que está acontecendo. Ele olha lá, a primeira frase que tem lá na notícia e já sai disparando. Teve algumas pessoas ali, inclusive, que me saltou os olhos mesmo, que teve até, acho que, 2 ou 3 pessoas que, pelo que eu sei, são professoras aqui no município, e chegaram a comentar ali, o que o vereador não tem mais nada que fazer que ficar falando de Código de Posturas. Pô, aí eu tenho que rebater isso, eu tenho que dizer que isso é uma burrice. Isso é uma burrice. Uma falta de conhecimento, ou, quem sabe, estão querendo simplesmente fazer uma crítica para o vereador. Não entendi aquilo. Porque não dá para aceitar falar que os vereadores não têm mais nada que fazer do que ir trabalhar o Código de Postura do município de 1949. Imagina, nós temos um código que naquela época não tinha veículos, era cavalo. O nosso Código de Postura trata de rinhas de galo. E hoje nós debatemos muito a proteção dos animais, a defesa. Então, a causa animal ganhou uma força. De 49, naquela época, matava o cão, matava o gato, assim, isso era comum. E hoje nós debatemos e enfrentamos isso na defesa animal. Então, nós temos que realmente fazer um estudo, analisar tudo que está lá no nosso Código de Posturas, e tem coisas que a gente nem vai usar mais, tem que sair fora. Rinhas de galo mesmo. Isso aí é proibido.
Então isso não tem que estar mais no Código de Posturas. Então nosso Código de Posturas está muito desatualizado e nós temos que... Nosso trabalho é para fazer um código novo. Só que não podemos nos descuidar do antigo, porque dali a pouco, como o vereador Vitor muito colocou, e ele vai falar sobre isso, nós não podemos descuidar do nosso código antigo, dali a pouco deixar de colocar no nosso código novo alguma coisa de extrema importância e relevância que está lá nesse antigo. E algumas coisas que estão no código antigo e não vão estar no novo, são situações que, igual nós estávamos conversando ali no debate do plano diretor na Câmara, com os engenheiros técnicos da Prefeitura. Quando vocês vão fazer a fiscalização de vocês, o trabalho de vocês, aonde é que vocês vão? Eles vão, nós vamos no plano diretor, nós vamos no Código de Edificações. Então, essas coisas que estão no Código de Edificações e também no Código de Posturas, não tem necessidade de estar lá no Código de Posturas do município. Código de Edificações. Tem uma situação, nós não vamos repetir no nosso Código de Posturas. Então já vamos enxugar. Outra coisa que nós estávamos vendo, e até o vereador Vitor levantou, que é tudo por as multas que tem hoje, regrado, tudo RM, o FIR, coisas que hoje a gente não sabe. Eu confesso, eu não sei quanto é que está hoje o valor. Tem um cruzeiro também ali no Código de Posturas. Pois é, a gente não sabe o que está hoje o valor de um RM, uma UFIR, a gente não sabe. A nossa sugestão, e nós vamos levar isso, nós vamos ter uma reunião com o prefeito Abner e a equipe da prefeitura aqui no gabinete do prefeito, a nossa comissão, para nós debatermos se nós não podemos colocar essas multas, quando tem a geração de multa e coisa que fala ali, nós colocar percentual do salário mínimo. Não vai mudar o valor, só trazer para percentual que a pessoa vai estar sabendo. Se uma coisa é 2% do salário mínimo, o Pablo, se ter que dali a pouco pagar uma multa, ele vai saber. Se ele infringir aquela situação, se ele cometer um erro e for multado, ele vai saber qual o valor, porque ele sabe o valor do salário mínimo, ele vai saber qual o valor que ele vai ter que estar pagando de multa. Eu acho que é inconstitucional. Nós vamos ver. Nós temos que ver a legalidade. De tudo que nós vamos fazer, nós temos primeiro que ver a legalidade. Para não indexar o salário mínimo. Pois é. Então, porque o indexador, existe um dispositivo que proíbe que ele faça. A mesma coisa que tem gente que faz locação. Exato. A locação de imóvel é tanto salário mínimo, ilegal, inconstitucional. Mas hoje até está em cruzeiros, na verdade, que é pior ainda. É pior ainda, porque não existe mais como é que se faz a conversão hoje para saber, Mas aí que está o detalhe que o vereador está falando. Se tu tem uma unidade, aí depende da moeda. É isso que ele quer, a referência. Por isso que vinha o FIR, não vinha já atualizado, certamente o FIR foi mais atualizado. Alguma modificação que fizeram no meio do caminho, né? O que nós queremos, com esse nosso estudo que a gente está fazendo do Código de Posturas, de certa forma, enxugar, sabe? Resumir ele. Porque ele tem muita coisa que não existe mais, não tem mais por que estar ali, e tem muitas coisas que estão no plano diretor e está no Código de Edificações, e que a gente não precisa repetir no Código de Posturas. Para quê? Para que repetir lá? Dá confusão. Resumir para ficar de bom entendimento para as pessoas. É isso que nós queremos. A pessoa que for pegar o nosso Código de Posturas, ele vai ler e vai entender. É isso que nós queremos fazer com o nosso Código de Posturas. E é isso que a gente está fazendo. Quantos artigos tem o Código? Mais de 200. É mais de 200. É mais de 200. Eu só sei que o nosso vai ser bem mais resumido e vai ser de mais fácil entendimento. Mais de 300. Mais de fácil entendimento vai ser o nosso trabalho que nós vamos fazer. Claro que nós vamos encaminhar para o Executivo. O Executivo vai reenviar para a Câmara para a gente conseguir depois fazer a aprovação. Nós estamos esperando a nomeação de uma comissão por parte do Executivo para trabalhar junto com nós, para a gente não ficar naquele negócio, a gente fazer o trabalho, encaminhar para o Executivo dizer, não, isso aqui não dá, isso aqui não dá, isso aqui não dá, devolver para nós e nós temos que fazer tudo de novo. Porque nós não podemos fazer igual já aconteceu no passado, com todo respeito a todo mundo que trabalhou lá, mas acabou sendo feito um trabalho e o trabalho não foi publicado, não foi aprovado na Câmara, então é a mesma coisa que não existir. Nós queremos fazer um trabalho muito, assim, correto, bem feito, por isso que a gente já começou as nossas discussões lá, para a gente poder encaminhar isso o mais rápido possível, para que seja aprovado e a gente tenha um código de postura da maneira que necessitamos aqui em Camaquã.
Vereadora Marisete, me corrija se eu estiver enganado, mas acho que é a primeira vez como vereadora, né? Primeira vez. Primeiro mandato. E já está participando de comissões bem importantes como essa, né? Muito bom dia. Bom dia ao pessoal do Clique, aos ouvintes. Eu quero falar mais, assim, o Vinícius até já colocou, mas entristece bastante todos nós, algumas colocações que foram feitas ali no Face mesmo, com relação a isso que ele disse, de que os vereadores não têm mais nada para fazer. Nós recém começamos essa comissão, eu, o Vitor e o Vinícius, a gente sabe do trabalho que a gente tem pela frente. É um trabalho pesado, mas a gente sabe da responsabilidade que a gente tem em cima disso. E o que a gente quer? Em cima desse, como o Vinícius já falou bastante coisa ali, a gente quer enxugar para que as pessoas possam entender melhor também. Então, assim, a importância que tem esse código, e eu cito aqui só um exemplo, que o Vinícius também já falou, das rinhas de galo. Isso aí desde 34, eu estava vendo ali, desde 34 já era proibido, depois em 41 veio uma nova lei, e em 61 foi proibido mesmo. E Jânio Quadros. E Jânio Quadros, isso Exato. mesmo. E consta no nosso código até hoje. Então, assim, a gente sabe da importância, tem muita coisa. Lógico que nós vamos precisar dessa comissão aí que a Prefeitura vai designar para trabalhar junto com nós, para ter a fiscalização. Porque não adianta a gente criar, mudar e não ter a fiscalização. Então, eu acho assim, quando as pessoas colocam ali, e eu me entristeci bastante com alguns comentários, como o Vinícius falou ali, de dizerem que não tem, esse código é muito importante. É importante para que a nossa cidade, para que a gente tenha uma cidade com qualidade, e que tenha respeito, né? Até mesmo com relação ao lixo colocado na calçada. Isso tem que ter regra, entendeu? Vai doer, vai ser difícil para alguns que já estão acostumados com essa função de não ter a fiscalização. A gente sabe que vai. Mas isso é uma questão de costume. No momento que verem a cidade crescendo, evoluindo e melhorando, eu acho que isso aí vai agradar a todos, entendeu? E vai ter um pouquinho de dificuldade no início, como é para tudo. Mas eu acredito que o nosso trabalho não vai ser fácil. A gente já começou com as reuniões aí, cada reunião a gente se depara com algumas coisas assim que meio que apavora a gente, assim, né, por ter tanta coisa ali no Código de Postura. Ele é de 49, então eu acho que está mais do que na hora da gente mudar e adequar. Bom vereador é que está começando no primeiro ano da legislatura. Né? É verdade. Então não tem risco de passar para outro. É verdade. Mas assim, eu acredito que nós os três aí vamos fazer um trabalho muito bem feito, vamos ter o apoio do Executivo com certeza, porque isso aí é para o município, né? Então, qualidade, é melhoria da cidade, e é só a gente se adequar depois às regras, né? Eu acredito que isso vai acontecer. Nós sempre vai ter audiência pública, e isso aí eu já faço um chamamento desde agora, que quando tiver audiência pública, que a comunidade participe, porque ali eles podem ver o que está sendo feito, né, e discordar ou não, mas a gente precisa que eles participem, vão ser chamados, e a gente só precisa que haja participação da comunidade para isso aí. Vereador Vitor Azambuja foi quem propôs a criação da comissão e, inclusive, já no ano passado estava ali abordando esse assunto na tribuna e agora está criada a comissão, então, muito bom dia. Bom dia a todos os colaboradores do Clique Camaquã, os amigos que compõem essa mesa, meus colegas vereadores Marisete, vereador Vinícius, nós três que estamos iniciando, né, esse desafio, e por mais que muitas pessoas talvez não compreendam a importância dessa comissão, eu digo que fui proponente lá atrás por entender justamente que nós precisamos falar mais, debater mais, deliberar mais na Câmara de Vereadores de questões que afetam diretamente a vida das pessoas. Eu respeito e entendo que há necessidade, inclusive já fiz isso na Câmara, de dar nome para a rua, de fazer moção, né, de questões que são da nossa responsabilidade. Não pode ter uma rua hoje em Camaquã se não for a Câmara que vai dar. Às vezes são criticados, os vereadores estão somente dando nome para a rua lá e fazendo moção. Tudo bem, é uma crítica que nós recebemos. Aí quando a gente propõe uma comissão especial para tratar de um tema muito importante, que regulamenta não só a vida das pessoas, mas o trabalho das pessoas, a convivência das pessoas. É o Código de Posturas, que foi debatido em 2019, o vereador Vinícius estava na Câmara, para abertura ou não do comércio nos domingos. O Código de Posturas
é o que regulamenta, por exemplo, se as pessoas podem trabalhar ou não podem trabalhar em um domingo no mercado. É o Código de Posturas que regulamenta o que as pessoas podem fazer nas suas calçadas. Se elas podem simplesmente colocar um monte de entulho na sua calçada e afetar a acessibilidade dos demais. Se podem simplesmente colocar um monte de arara cheia de roupa para vender na calçada ou não podem. São questões que afetam diretamente a vida e o dia a dia do camaquense. Então, o Código de Posturas, o vereador Vinícius aqui foi criticado por 2 oportunidades. Ele veio aqui 2 vezes falar desse importante tema e foi criticado nas redes sociais. Por quê? Porque, infelizmente, muitas pessoas têm desconhecimento da nossa legislação e do papel do vereador. O que nós estamos fazendo aqui, posso dizer, com essa comissão especial, é um trabalho pioneiro dentro da Câmara de Vereadores. Porque a gente ainda não tinha visto uma comissão especial, 3 vereadores se reunirem, semanalmente sentarem, conversarem, para modernizar uma lei. O Código de Edificações, a Lei de Edificações, doutor Danilo, que é o quê? Que é que regulamenta como tem que ser uma obra, quais são as regras, os recuos, o que pode na fachada, o que pode na marquise, inclusive nas calçadas, o tamanho das calçadas, o formato das calçadas, é a Lei de Edificações, o Código de Obras, que é de 88. A altura está aí também ou está no plano diretor? Existem dentro da Lei de Edificações, dentro do plano diretor, algumas normas que se somam, se unem uma à outra. São compatíveis. Exatamente, mas elas não são, de forma alguma, diferentes. A mesma questão não é tratada de forma diferente. Já no plano diretor, nós temos questões que são tratadas no plano diretor e na Lei de Edificações, e de maneira diferente. Então, a ideia da gente estar atualizando o Código de Posturas é para, primeiro, tirarmos da lei municipal questões que são inconstitucionais, que a lei federal, por exemplo, ou a lei estadual, já proíbe. Então, não tem como ter uma questão que é proibida a nível federal em todo o país e é permitida em Camaquã. Então, tem questões como as rinhas de galo e outros pontos que nós precisamos extinguir. Segundo, duplicidade, que já há no Código de Posturas e também há no plano diretor, na Lei de Edificações, no Código Tributário, e que nós precisamos retirar. Né? Porque não há motivo de ter duplicidade, se há uma coisa aqui e outra aqui. E há aquela duplicidade que é pior ainda, que gera insegurança jurídica, que é quando no Código de Posturas versa uma questão e na Lei de Edificações outra. E pode haver uma interpretação diferente. E aí, que dá insegurança jurídica. chega uma discussão. Eu coloquei algo na minha marquise, o meu todo, tá? Tantos metros para frente. Olha, o Código de Posturas diz que permite, a Lei de Edificações diz que não pode dessa forma. Vai para o juiz. O meu advogado vai dizer, não, mas o Código de Posturas está sendo respeitado pelo meu cliente. O advogado da outra parte vai dizer, não, mas o meu cliente está respeitando a Lei de Edificações, e aí? E outro ponto, que nós estamos nos reunindo para isso, que é adequar a realidade, a necessidade do momento. Então, são vários pontos. Às vezes tem questões inconstitucionais, tem questões que já estão no outro código, tem questões que não estão que precisam estar. Então, nós temos uma Lei de Edificações de 88, um Código Tributário de 79, um plano diretor atualizado em 2021 e o Código de Posturas de 49. Então, é de essencial importância nós trabalharmos em conjunto, e aqui eu digo, né, hoje sou o secretário dessa comissão, o vereador Vinícius é o presidente, a vereadora Marisete é a vice-presidente, mas nós, independente de cargo dentro da comissão, nós estamos os 3 tendo a oportunidade de discutir, de conversar, e vamos, né, vereador Vinícius, depois, como presidente, vai poder nos trazer melhor, mas vamos nos reunir com as entidades, com as associações de bairro, com aquelas pessoas, grupos técnicos, como, por exemplo, a Associação dos Engenheiros e Arquitetos, como o CREA, como o CRECI, como aquelas entidades, como a SIC, Sindilógio, Sindicato Rural, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, entidades que são afetadas diretamente por essas normas, ou normas que deixarão de ser regra, ou aquelas que passarão a ser regra. Então, vai necessitar não só de um trabalho interno na Câmara, mas sim um trabalho com as demais entidades. E a Prefeitura precisa, o prefeito Abner já deu essa posição, e nós vamos nos reunir em seguida, né, nos próximos dias, precisa nos amparar com o grupo técnico da Prefeitura. Por quê? A gente quer saber, como disse o vereador Vinícius, quando o engenheiro da prefeitura vai fiscalizar alguma coisa, o que ele usa?
Então é isso que nós temos que entender. Código de posturas não pode mais estar tratando de marquise, de fachada, de recuo, de metros de todo, já que a lei de edificação já trata, o plano diretor. Nós temos que tratar daquelas questões que são da conduta, da postura, da convivência da comunidade. O problema que eu vejo, vereadores, melhor dizendo, é a executabilidade desse código depois, porque o vereador já falou das multas, a questão da forma do valor, ou da forma como vai representar salário mínimo ou não, né? Tem aquela questão que eu falei de inconstitucional, que é discutível, tem que analisar melhor ali. Mas, artigo 7º da Constituição Federal. A questão é a seguinte, como o poder, porque falta muito isso aí, que aí é do Executivo, não é da Câmara, o poder de polícia do município. Né? Aquele poder de polícia que a gente fala, que está no direito administrativo, vocês vão construir uma casa no meio da rua. Né? A prefeitura vem ali, tira a casa. Né? Inibe que ele faça a casa. E é a mesma coisa com a questão de postura, geral. Sim. Eu fiz uma comparação esdrúxula, né? Mas falta poder de polícia do município. Tanto que nós temos problemas hoje de ocupação do solo urbano que o município não tratou, né? Não teve o poder de polícia para proibir que as pessoas construíssem ali ou aqui. Hoje estamos regularizando áreas que não deveriam ser. Né? Por isso que temos loteamentos, que estão todos hoje muito bem organizados, calçamento, calçada, esgoto, iluminação pública, antes do morador chegar. Né? E o que se viu no passado aí que, não só em Camaquã, não é privilégio do município, várias cidades, as pessoas ocupam a área, depois o município tem que ir lá fazer a infraestrutura, inclusive num lugar inadequado. Nós temos hoje, doutor Danilo e todos que estão nos acompanhando, nós temos situações no município que, de certa forma, nos envergonham, sabe? E que nós iremos tratar dentro do Código de Posturas. Mas nós estávamos, na primeira reunião que a gente teve segunda-feira, até o vereador Vitor levantou, não podemos também fazer um trabalho ali, se desbruçar num trabalho, é nossa obrigação fazer esse trabalho, sabe? É da competência do vereador fazer isso. Mas nós não podemos fazer esse trabalho, ficar ali dias e dias em cima de um trabalho e depois esse trabalho só ficar no papel. Letra fria. Ele não for executado. Executado como? Nós não podemos aceitar que nós vamos tratar da questão do lixo dentro do Código de Posturas. Nós não podemos aceitar estar vivendo dentro do município com tantas e tantas pessoas que zelam pela frente da sua casa, fazem a limpeza, mas dali a pouco vem um lá não sei da onde e vê que tem uma sacolinha na frente da casa e chega ali e deposita mais outra. Aí vem outro e vê aquilo dali e joga mais outro na frente da casa. E ali se forma um lixão. Como a gente tem aqui na Presidente Vargas, João Becker, perto do Bom Sucesso. Como nós temos na Júlio de Castilhos, logo no outro lado ali também. Como nós temos aqui, onde vai para o Cordeiro. Como nós temos lá na Ayrton Senna, que agora não tem, porque tem uma obra ali que tem movimento, né? Mas a gente não pode se descuidar que depois da obra pronta pode acontecer de novo. Lá perto da ponte. Como nós temos em tantos lugares, ali logo depois do loteamento das Flores, também nós temos. Próximo da escola agrícola também nós temos. Esses descartes irregulares. Nós não podemos... mas não tem lugar. Gente, a gente sempre encontra. A gente vê ali na frente da Câmara de Vereadores, tem um contêiner que às vezes fica superlotado. Eu até já solicitei colocar mais um ponto, porque a gente sabe que as pessoas às vezes... Elas saem, já vão para o trabalho e tem um local, eles colocam o lixo ali. Ali é o local adequado para colocar o lixo. Então nós vamos tratar disso. Agora, não adianta nós colocar que é proibido o descarte irregular de lixo e não ter uma fiscalização para isso. O Executivo vai ter que, e nós vamos debater isso com o prefeito Abre, e é importante isso para a Prefeitura, porque vai evitar que a Prefeitura tenha um gasto desnecessário de estar tendo que alguém conduzir uma máquina e um caminhão caçamba para ir lá tirar um lixo que não precisava estar ali. E para ele não estar ali, se as pessoas ainda não conseguiram mentalizar isso, a Prefeitura vai ter que fiscalizar. Uma fiscalização mais forte. E nós vamos estar à disposição também, como o nosso poder de vereador, de fiscalizar, de legislar, à disposição da Prefeitura também para auxiliar nesse trabalho. Agora a Prefeitura vai ter que fazer o trabalho dela. Eu sei que a gente sabe que no primeiro momento vai ser difícil, mas nós vamos ter uma cidade muito melhor. As pessoas vão ver que a gente vai ter uma cidade muito melhor. Nós tivemos aqui, há uns anos atrás, a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura colocou em vários pontos no centro da cidade umas lixeiras de alumínio. Não sei se alguém lembra. Lembro.
Pouco vão lembrar, sabe por quê que as pessoas quase não vão lembrar disso? Porque colocou durante o dia e na noite não ficou nenhuma. E antigamente colocaram umas de um material galvanizado, que ainda lá na frente da Câmara ainda tem, aquelas, mas no restante da cidade já praticamente desapareceu todas. Então, o poder público fez. Sabe por que não tem? Porque não teve uma fiscalização mais forte. Se tivesse a fiscalização, a punição de alguém, a hora que punir alguém descartando móveis ali na estrada do Cordeiro, logo depois do trevo da 350, a hora que punir alguém, os outros não vão fazer. Não vão fazer. E não pode os bons pagar pelos ruins. Sabe? A gente sabe que é uma minoria que faz isso daí. Porque ainda não tem, sabe, aquela punição. Então nós vamos tratar isso daí, nós vamos enfrentar isso daí e vai ser um trabalho que depois, com o tempo, as pessoas vão dizer realmente, olha, o que foi feito lá na Câmara de Vereadores, atualização do Código de Posturas, todo aquele trabalho que iniciou lá, agora realmente está tendo um resultado. Outra coisa, as pessoas não podem também deixar nós fazer esse trabalho e elas estarem vendo que dali a pouco elas podem ser impactadas na vida dela, de alguma forma, e talvez ela tenha uma sugestão que pode ser legalmente, pode estar dentro do Código de Postura legalmente lá dentro da lei, e ela ficar de braço cruzado e não participar. Quando nós convidarmos para uma audiência pública, participem. É o momento que a pessoa vai ter de dizer alguma coisa. Lá no meu bairro, o Código de Posturas está regrando uma situação que lá no meu bairro não pode ser assim, quem sabe faz assim. Se tiver dentro de uma forma legal de fazer, a gente vê que é possível, nós não estamos fazendo e vamos deixar, talvez, trazer um transtorno mais sério para aquele local. Então, as pessoas têm que participar da audiência pública. As nossas reuniões também, as pessoas podem estar lá, podem acompanhar nossas reuniões. A imprensa talvez vai participar, vai acompanhar de algumas reuniões. Elas são públicas, embora o trabalho que a gente vai estar fazendo ali, ele só pode receber sugestões e pode receber depois emendas de vereador, mas só depois, naquele momento que a gente está fazendo o estudo ali, as pessoas podem acompanhar para ver de que forma está sendo e até dali a pouco, logo em seguida, levar o conhecimento da comissão, alguma sugestão, até alguma crítica, de repente, do que está sendo feito, para a gente melhorar. Então, participe das audiências públicas. Em determinado momento que nós chegarmos lá, em situações, já chegamos no primeiro capítulo de situação que trata do interior na questão das estradas, dos corredores, a questão de cortar a estrada, de prejudicar a estrada, dali a pouco alguma coisa que vá estragando, sabe, abrindo buracos. Nós já estamos vendo isso nos primeiros capítulos que a gente está trabalhando. Então, quando nós entendermos que é necessário se fazer uma audiência pública e conversar com os agricultores, nós vamos procurar uma forma que eles possam participar e não tenha assim, um problema de repente ter que se deslocar até a cidade. Se for necessário para ter a participação dos agricultores com maior número, nós iremos fazer essa audiência pública no interior. Porque se vai afetar eles, eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer é proporcionar uma maneira que seja mais fácil para eles participarem. A gente sabe que eles não param nunca de trabalhar, é dia e muitas vezes entram pela noite, principalmente na questão do tabaco, do arroz e da soja, mas eles podem ficar tranquilos. Nós iremos procurar fazer num horário adequado para que eles possam ter mais facilidade para participar e vamos aproximar o local da realização dessa audiência pública com eles. E vamos divulgar bem com tempo, sabe, para eles poderem se organizar e estarem lá presentes. Porque não adianta nós fazer uma audiência pública sem ninguém, vazia. Nós vamos debater o que? Nós vamos ouvir sugestões de que forma. Então não precisava existir. A audiência pública é porque as pessoas participem, não só com a presença delas lá, mas que elas pegam lá o microfone ou se manifestem lá o que eles estão pensando em relação ao trabalho. Então a gente espera e a gente faz esse chamamento, já é na primeira vez que eu estou falando, participe da audiência pública, vá opinar, levar sugestões para nós, que nós queremos fazer um trabalho da maneira que as pessoas possam entender melhor e que realmente aprovem o nosso trabalho, que não venha, sabe? A gente sabe que algum transtorno vai dar para alguém, mas a gente quer o mínimo possível desse transtorno. A gente está fazendo um trabalho sério para que melhore a vida das pessoas, não cause um transtorno ainda mais para elas.
É que realmente a participação das pessoas nesse momento, né? Porque o nosso código de posturas, como os vereadores já comentaram aqui, é de 1949. E não que naquela época o código fosse ultrapassado. Naquela época o código era o que era necessário naquela época. Então ali fala até da extinção de formigueiros, enfim, coisas que eram muito relevantes para aquela época, talvez. A gente não estava lá para saber, né? Mas hoje outras situações são mais relevantes, como essa do descarte irregular de lixo, eu não sei, eu até dei uma lida no Código de Posturas, mas eu não lembro agora se ele não cita nada, o vereador Vitor está dizendo que não cita nada. Até a questão dos terrenos também. O pessoal tirava o lixo dos mananciais. Mas naquela época, doutor Danilo, nem produzia tanto lixo. Não existia quase lixo. Era orgânico. Não existia quase lixo. Essas embalagens que hoje vem aí, que a gente busca em supermercado, as sacolinhas que hoje a gente vai... A população urbana era muito menor. 10, 15, 20 sacolinhas se brincar, se carregava num saco. Uma compra. As próprias, hoje a gente vê sofá e geladeira sendo colocado fora. Antigamente a família ficava 20 anos com a mesma geladeira. Né? Não tinha essa oferta também de eletrodomésticos, de móveis. Isso até a década de 80. Exatamente. Tão antigo. 49 eu acho que nem tinha geladeira. Exatamente. Que tinha naquela época eram uns banquinhos. Até os que estão nos assistindo aí são mais um pessoal mais daquela época, mochinho, não sei se alguém lembra, o mochinho era aquele banquinho, era um banquinho, chamava de mochinho, bancos de madeira que duravam muito tempo, cadeiras, tudo de madeira, móveis que duravam, não existia sofá. 49 não existiam esses estofados que tem hoje aí, que a gente chama, um sofá, então era tudo assim, as camas mesmo. Hoje tu compra uma cama na loja, com todo respeito, a gente compra, tem certas camas que tu compra hoje, é capaz de tu usar uma, 2 vezes, vai começar a cair os pedaços, já tem que jogar no lixo, aí as pessoas pegam e jogam lá na Estrada do Cordeiro. Esse acho que é um problema, algo aglomerado. Que tem que ser muitas vezes analisado também, que uma lei como essa do Código de Posturas, ela nem sempre trata só sobre o momento, né? Ela tem que já pensar no futuro, só que lá em 1949 eles não tinham às vezes nem noção do que teria no futuro, né? Ainda mais em 2025, então realmente, né? E aí nessa questão do descarte irregular de lixo, eu lembro que até foi durante ali o debate do plano diretor que o vereador Vitor Azambuja também trouxe a questão dos terrenos, né? Que é talvez aí uma questão importante de se falar, terrenos que estão importante. Sem construção, né? Terem noção. Essa é muito importante. E hoje paga muito IPTU, tem gente que não sabe. Além de, assim, a gente fala as coisas mais curiosas, como rinhas de galo, corrida de cavalo, mas o Código de Posturas traz sobre os veículos, por exemplo, que não tem mais fundamento, que é o seguinte, a transparência de qualquer veículo para novo dono deve ser comunicada à Prefeitura dentro de 48 horas. E o artigo 231 diz, no caso de venda ou transferência de veículos, o adquirente é obrigado a exigir do vendedor a apresentação da certidão negativa da Prefeitura em relação ao veículo adquirido. Então a Prefeitura era o Detran, né? Tinha o tributo municipal. Não se pagava o PVA, simplesmente, pagava um tributo municipal. E aí tu tinha que ter uma certidão negativa de que tu pagou o tributo para poder vender teu carro. Então são questões realmente, e aquelas pessoas que acham que isso não é importante, elas precisam entender a importância de uma lei. Lei é para ser cumprida. E se existe aqui, pode algum dia alguém querer cobrar, obviamente vai para a justiça depois, mas abre essa brecha, cobrar de quem comprou o carro a certidão negativa da prefeitura daquele veículo. Como a extinção de formigas, os cemitérios, que hoje já é regulamentado no plano diretor, dos postos de combustíveis. O Código de Posturas dizia que pode ter um posto de combustível a tantos metros de distância de outro estabelecimento, enfim, coisas que hoje já não tem mais que regulamentar, porque já estão regulamentadas em outras leis. Mas estava exigindo, aqui a concorrência sempre exigia o cumprimento dessa lei dos postos. Exatamente. O que a gente tem que falar, como trouxe os demais vereadores? Os fios soltos emaranhados, o comércio irregular no centro, e aqui eu digo que vai ser polêmico, mas nós precisamos atentar à questão dos food trucks nas praças, ao comércio irregular de pessoas que vêm de fora, vendendo rede, vendendo carteira, vendendo cinto, vendendo sapato, vendendo tênis, vendendo roupa, que o nosso comércio hoje, que paga imposto, que tem alvará, que paga funcionário, está tendo uma competição desleal. E esses que vêm de fora tem marcas que as lojas não têm condições de ter. Vende roupa na frente de loja de roupa. Exatamente. As pichações,
que tem que ser mais duro com as pichações nos prédios públicos e nos prédios privados. As regras sobre os comércios, nós vamos tratar sim sobre horário de comércio ou outro, sobre algumas profissões de hoje, vereador Vinícius, vereador Marizete. Nós temos muitas profissões que não existiam em 49, que precisam também ser regulamentadas. E além do Código Tributário de Camaquã, existe a Lei de Liberdade Econômica. Os MEIs, que precisam ser. Nós precisamos também colocar na legislação limpeza pública e terrenos. Hoje não tem isso e precisa ser discutido. A limpeza pública em todos os sentidos, dos entulhos, dos terrenos, enfim. Público e privado. Público e privado. E até mesmo questões, vereador Vinícius, que o próprio vereador Vinícius trouxe isso, sobre pingar água de ar-condicionado na cabeça das pessoas. Estava rendo no não existia ar-condicionado. No antigo né? não tinha ar-condicionado, não tinha nada. E agora existe isso aí. Isso tem que ter um regramento. As pessoas podem achar com uma bobagem, mas é um. Daqui a pouquinho vai ter 10 ar-condicionados num prédio, vão botar tudo no mesmo cano e vai cair uma cachoeira na calçada na cabeça das pessoas. O que é importante, o vereador Vitor falou dos food trucks ali, é o seguinte, não precisa as pessoas que a gente sabe que precisam desse trabalho, e a gente sabe que tem muita gente que gosta também de usar. Não quer dizer que não vai ter ou que vai ser proibido. Não. É regulamentado. Vai ser regulamentado para essas pessoas que trabalham com isso, elas possam estar ali tranquilas no trabalho delas, comercializando os produtos dela com tranquilidade, porque elas estão regulamentadas ali. Então, é essa tranquilidade. Mas na hora que a gente for debater isso, a participação delas na audiência pública é fundamental. Porque muitas vezes eu posso não estar entendendo como é que é aquela situação, a vereadora Marizete, o vereador Vitor, a gente sabe chegar ali e comprar o produto, mas talvez não conhecemos a realidade deles. A gente quer que eles levem para nós a realidade deles, alguma coisa que possa ser regulamentada e que vá melhorar para eles trabalhar. É isso que a gente precisa. Que na hora da audiência pública, eu tenho um food truck ali na esquina da Presidente Vargas, vendendo meus produtos ali que eu costumo vender. Eu não sei a situação que ela enfrenta dia a dia ali. Ela vai ter que participar da audiência pública e levar o nosso conhecimento, a realidade que ela enfrenta. Não sei se até a gente não vai ter uma reunião com esse pessoal, uma reunião com eles exclusiva, separado para depois a audiência pública vai ser mais ampla, sabe? A gente vai debater com mais pessoas. Então, quando tem esses grupos, como os engenheiros da prefeitura, que o vereador Vitor já citou, esses técnicos, a gente vai chamar eles para uma reunião temática ali, para discutir determinados assuntos. Com esses grupos, assim, food trucks, a gente pode ter um grupo com uma reunião com eles, para ouvir eles com mais tranquilidade, assim como a gente vai ter com o Cindy Lojas, assim como a gente vai ter com a SIC. Então, nós teremos essas reuniões e depois teremos as audiências públicas, que certamente vai ser mais do que uma, para a gente entender bem a realidade deles e poder fazer um trabalho que realmente não cause transtorno, possa facilitar a vida deles. E a questão do comércio ambulante ilegal, isso a gente vai ter que debater. Infelizmente, a gente não pode aceitar. A gente sabe que todo mundo precisa trabalhar. Isso já foi uma vez até, deu na imprensa aí, alguém citou alguma coisa, mas ele não está roubando, está trabalhando. Certo. Todo mundo tem o direito de trabalhar, levar o sustento para dentro de suas casas. Agora, a gente tem alguns regulamentos que tem que ser respeitados. Não dá para aceitar que a pessoa chegue ali na frente de uma loja ali que tem talvez 1 ou 2 funcionários, ou até os donos estão ali fazendo o seu trabalho, e eu chegue ali com confecções, coloco uma mesinha na frente da loja dele, não pago água, não pago luz, não pago aluguel, não tenho funcionário, não tenho compromisso nenhum, trouxe talvez aquela confecção lá, não sei de onde, até de forma ilegal muitas vezes, e vem ali, o dono da loja não vai ter como competir comigo, de maneira nenhuma. E eu vou vender um produto ali na frente da loja dele, vou estar tirando o cliente dele, e dali a pouco ele vai fechar as portas. Vai gerar mais desemprego, vai ser mais pessoas desempregadas, e isso não pode, tem que ter regramento. Aquela pessoa que quer trabalhar como ambulante, ele vai ter que ter um regramento, e ele vai ter que ter o local onde ele não vai poder comercializar aquele produto dele. Vai ter alguns regramentos. Então não é que a gente vai, não pode trabalhar. Pode trabalhar sim, agora dentro daqueles regramentos que estarão dentro da lei. E nós temos também essa venda de frutas, daqui a pouco um ônibus de ovos, entre outros produtos que se vê em Camaquã, chegam de fora, não se sabe de onde vem nem de onde saiu, né? E vão
vender. Às vezes chega, por exemplo, um caminhãozinho aí com 10 homens dentro, com carregado de abacaxi. Aí distribui nas esquinas. Como é que vão regulamentar isso aí? Agora, ainda fazem até degustação. Agora, para as pessoas que estão nos ouvindo também, isso o senhor falou dos caminhão de ovos e coisa. Como é que pode, como é que não pode, na verdade, um agricultor que tem lá a sua propriedade, aí ele cria um porco lá, ele não pode matar esse porco e vender a carne, embora que bem acondicionada, na cidade, é proibido. Só que essa carne não faz mal para ele lá. E lá ele pode comer com a família dele. E não faz mal. Aliás, faz muito bem para a saúde. Ele não pode pegar uma dúzia de ovos e trazer para a cidade para comercializar. Agora, no mesmo momento, eu posso ver um ônibus ou um caminhão que eu sei lá da onde que saiu com aqueles ovos, não sei quanto tempo está dentro daquele caminhão lá chocando nesse calorão. E ele pode andar aí nas vilas do bairro, atenção, atenção, olha o ovo, olha o frango, uma galinha que não sei quantos anos tem aquela galinha, que tu pega ela, é capaz de ter que tirar o couro para depenar ela. Tchê, não dá para aceitar isso daí. E o cara tá ali com um alto-falante que dá para ouvir daqui lá na Santa Marta. E ninguém faz nada. Isso é uma atenção para nós, vereadores, e para o Poder Executivo. E isso tem que ser enfrentado. Ou lideramos todo mundo, então, ou a gente não pode aceitar. Porque os produtos lá no interior, que eu conheço, há pouco eu falei da feira. Pega um produto ali na feira, ali, leva para casa, prepara ele, para te ver o sabor que tem, a qualidade que tem. Assim é o nosso interior. E aí eles não podem trazer 1 litro de leite que não tem nada de mistura, não tem ureia, não tem formol, não tem essas porcaria tudo. Ele não pode vender 1 litro de leite desse aqui na cidade. Agora a gente vê tantas outras veículos que saem não sei da onde, que aparecem na nossa cidade, placas de outros municípios, e eles vêm vender frutas ali que ficam mal condicionadas, uma série de coisas que todo mundo sabe. O que o vereador Vinícius trouxe é uma questão importante, até para as pessoas saberem o que é o Código de Posturas. É diferente, né, tu produzir lá um ovo, um frango, um porco, ou tu produzir na tua casa um pão de casa, um doce. Eu compro, né, e vou até a casa de algumas pessoas, comprar chimia de uva, né, artesanal, comprar pão de casa, comprar, enfim, doce de leite. Pessoas, senhoras, na maioria das vezes, que fazem em sua própria casa e vendem de forma artesanal como renda extra. Isso é uma questão que nós precisamos se atentar, que é também a renda de muitas pessoas. E elas estão na sua residência, né, no seu local, vendem para seus amigos e conhecidos uma coisa artesanal. Diferente é o uso do espaço público para vender. Então, eu entendo que deve ser sim permitido essa venda artesanal do que for, né? Independente do produto que for, aquele agricultor familiar, aquela pessoa que faz na sua casa algum produto artesanal. Isso, né, ela não está afetando ninguém, ela não está vindo aqui colocar uma banquinha na frente do outro mini mercado ou do mercado. Já aqueles que vêm, que se instalam numa calçada, numa praça, numa rua, né, colocam um caminhão numa rua, como se aquele espaço público fosse permitido ficar ali. Porque é o seguinte, eu digo, eu já consumi, inclusive, o meu filho já consumiu um churros do food truck. A gente não pode ser hipócrita. Meu filho já comeu uma pipoca do food truck. Porém, o que nós queremos não é acabar, muito, muito pelo contrário. A gente defende a liberdade econômica, mas nós temos que regulamentar. Tu quer fazer um lanche na tua casa, vender por teleentrega ou vender por iFood, é uma coisa. Mas tu pegar uma carrocinha, colocar numa praça, usar a luz da praça, que é pública, a água da praça, e achar que ali pode ficar por 1 ano dormindo ali aquela carrocinha, tirando às vezes o próprio espaço de um carro estacionar, assim não pode. Não é uma terra sem lei. Eu respeito esses que trabalham dessa forma. Nós queremos, a nossa comissão, inclusive em conjunto com a prefeitura, queremos dar uma alternativa para essas pessoas, de repente encontrar um local, né, que seja concedido para food trucks, fazer um parque, né, como tem nas praias aí que a gente vai. Em Arambaré tem terrenos que se aluga para colocar vários food trucks junto, né, e ali ser uma praça de alimentação. Mas não eu chegar com uma carrocinha, com food truck, aonde eu quiser, colocar, deixar ali, de noite fecho a porta, vou para casa, durmo, outro dia volto.
sem nenhuma regulamentação. Nós precisamos regulamentar. O trabalho é digno, o trabalho é necessário, a renda é importante, o emprego é importante, mas precisa ter lei. A lei não pode ser vista para alguns. Vereadores, nós já temos um camelado estabelecido, que outrora foi... Eu lembro quando começou, o pessoal chegava na Praça Doutor Ana Lopes, botava um guarda-sol, uma cadeira de praia e uma mesinha com seus produtos. Tá? Foi começando, que deu o que deu. Eu não sei se o Vitor era nascido quando terminou um horror a Praça Doutor Ana Lopes, parecia até uma favela. Muito desgaste na época, inclusive, para o ex-prefeito José Cândido. Fizeram o camelódromo, tá? Aqui na esquina, em frente onde nós estamos, depois fizeram outro. Tá? O camelódromo entra no Código de Posturas, como é que vai funcionar? Olha, nós vamos ter que analisar. De momento, eu não saberia lhe dizer, doutor Danilo. Eu lembro e até sinto saudade. Eu era pequeno naquela época daquele camelódromo ali aqui dentro da praça. Eu gostava de vir lá de fora, lá no interior. E gostava de vir para ali para olhar, comprar as revistinhas, como é que é? As revistinhas que tinha até, eu acho que é o sobre o gibi da época. Eu gostava de vir para ali e comprar aquelas fitas para levar para os taca-fita, doutor Danilo. Lembra dos taca-fita? Lembro. Comprava aquelas fitas e levava para gravar música, outras já vinham com música. E, bom, aquilo era maravilhoso. Depois tinha CD gravado também. E que me chamou a atenção, que ontem, ao passar ali, aqui no camelódromo, que tem mais aqui perto da esquina, aqui onde a gente está, do 7 de setembro, eu vi que tem várias bancas sem ocupação. Sim. É uma coisa. E eu já vi também várias pessoas cheio, né? solicitando para mim que querem ocupar espaço. Isso eu acho que através de um processo, é o chamamento público, que tem que fazer isso daí. Eu acho que a prefeitura vai ter que fazer para ocupar aqueles lugares quem quer trabalhar, para ter... Mas para qual atividade? A mesma? A mesma? Eu acho que ali dentro tem que ser a mesma. As pessoas querem ser ambulantes, querem estar ali. Então, eu acho que é necessário, dali a pouco, se analisar isso, aquela pessoa que está ali, que se tem dono, se tem alugado, de que forma é que feita isso, eu não sei bem o regramento. Só sei que tem que ter um chamamento público. Eu acho que a prefeitura vai ter que fazer para dar mais oportunidade para a pessoa trabalhar. E certamente esse comércio vai ser tratado no Código de Postura. A gente vai ter que... Inclusive, essa área aí é bom esclarecer aos munícipes, como se fala, de que é uma área que foi construída, edificada, uma edificação simples, de um terreno alugado. Sim. Aí que o município banca. E o pessoal parece que pagava alguma coisa ali, mas a inadimplência disse que era muito grande também. Foi que eu ouvi também essa reclamação. Então, queria aproveitar também já que o doutor Danilo está aqui como comentarista, mas que não dá para a gente anular o fato de que ele é um advogado, a questão que a gente estava comentando aqui da importância da regulamentação, né? Porque, por exemplo, os food trucks não é porque está sendo debatido isso que eles vão ser proibidos, mas sim regulamentados. Sim. Daqui a pouco ter uma regra para dizer quem pode, quem não pode, onde não pode. E aí as pessoas podem achar que isso é uma coisa meio fútil, porque a gente pode discutir entre nós e não é, né? Porque se não tiver uma regra, né, doutor Tem que Danilo, disciplinar. qualquer pessoa pode colocar e pode encher a calçada daquilo ali. Inclusive, daqui a pouco vai vender até carne de porco, falou. Se não tem regulação, nenhuma regulamentação, é ilegal, lei federal, né? Vender carne, por exemplo. Eu acho que toda mudança, toda mudança vai gerar desconforto para alguns, mas eu acho que a gente está tão empenhado em mudar, em arrumar e deixar enxuto para que todos possam entender, que eu acho que isso é só questão de costume. E o início vai ser um pouquinho difícil, né? Toda mudança vai gerar isso aí, mas eu acho que no momento que começarem a ver, que vai ter resultado até para eles mesmos, né? Hoje pode ser, que nem você estava deixando bem claro, ninguém está proibindo ninguém de trabalhar. A gente só quer regrar. O problema... Né? E essa regra vai ser para todos e vai ser bom para todos, entendeu? Só que eles entenderem isso Só o problema é esse, a reserva de mercado. Bom, eu tenho a minha licença para aquele local ali, ninguém mais pode ter. Inclusive posso, entre aspas, vou vender a minha licença. Né? Esse que é o problema. Então as pessoas confundem. Não, liberdade eu posso botar em qualquer lugar o tempo que quiser. Mas aí o município tem que regulamentar, porque a cidade eu acho que isso é importante, doutor. Mas essa reserva de mercado também é outro problema. A pessoa vai ter ali aquele espaço, vamos supor, a gente regrou ali, vai estar regrado ali em determinado local para um food truck. Eu acho que isso daí, de certo modo, eu acho que a pessoa não pagou para aquele espaço ali, para estar ali. Se ela não pagou para o município nada, ela não pagou para ninguém nenhum valor, ela não pode comercializar aquele espaço.
Eu acho que se acontecer isso daí, eu acredito que é um regramento que possa ter. Se ela não pagou para estar ali, ela não pode vender aquele espaço. Se ela não quer mais estar ali, ela simplesmente sai e aquela outra pessoa que achar que tem interesse daquele local ali para comercializar os seus produtos, vai até a prefeitura, vê de que forma faz e entra naquele local. A pessoa não pode vender um espaço que ela não adquiriu, entendeu? Então nós temos que ter todo cuidado, que às vezes tem os espertos que aí estão ali colocados há mais tempo. Não, tu quer, eu vou sair com o meu fio de tranquilo dali, tu pode vir com o teu, é tanto. E às vezes é um valor, pode ser um valor bem significativo. A gente quer fazer um regramento para ficar melhor, para as pessoas ter condições melhores para trabalhar. E esses regramentos vão trazer algumas coisas, talvez, para limitar isso. Mas era justamente essa questão das regras aí, e até mesmo dos detalhes nas regras, né? Não somente ter uma lei, mas também o detalhe daquela lei, que eu estava questionando o doutor Danilo sobre como isso é, às vezes, muito importante, né? Que ela esteja bem descrita, para que não haja uma ampla interpretação e aí uma ampla discussão, né? E aí vai para o intérprete da lei, que é o judiciário, que é o juiz. E aí começam as discussões. Agora, outro detalhe, vereadora, não sei se os táxis estão no Código de Postura. Olha, eu acho que os táxis, eu não tenho certeza, mas junto com os táxis também não estão os aplicativos. Não, isso com certeza. Com certeza. E dali a pouco nós vamos ter. Inclusive, eu tenho agora uma reunião marcada com os taxistas e os aplicativos. Juntos? Juntos. Então, tudo junto. Aqueles que me criticaram lá no passado, quando eu falei da situação que estava à vista, e aí criticaram, eu saí uma vez dentro da sessão da Câmara, no meio de uma confusão muito grande, até o meu carro foi chutado. E, inclusive, muitos desses já me procuraram, pediram desculpa, eles não entendiam o que eu estava vendo. O que eu estava vendo naquela época? Que esse ônibus hoje quase a gente não tem, no município de Camaquã, interior quase não tem, na cidade, nos bairros não tem, que era tão importante, as pessoas não sabiam a falta que poderia dar o ônibus, hoje estão tendo que vir para o trabalho, sem condições de pagar um táxi, sem condições de pagar um aplicativo, e não tem o ônibus no horário que elas esperavam. Conversa com o morador lá do bairro São Pedro, do bairro São Carlos, que são dois bairros mais afastados, ou lá do fundo da Viegas, que tem que trabalhar no centro. Como é que está a situação dele hoje? Horrível. Ele não tem mais os ônibus, aqueles que faziam as linhas. Ele não tem condições de pagar o aplicativo. Eles não têm condições de pagar um táxi. E eles não têm mais essa linha de ônibus. E isso eu alertava naquela época, quando eu debati o assunto. Não é que eu era contra o aplicativo. Eu queria regramento. Eu não queria transporte clandestino. Era isso que eu não queria, transporte clandestino na cidade. Por quê? Porque a população seria prejudicada. E começou isso a tomar corpo. E aí a gente está falando de irregularidade. Clandestino. É a mesma coisa que eu achar que eu vou pegar, conforme eu já falei, pegar confecções aí de algum lugar e vou vir e vou me instalar na frente de uma loja. É a mesma coisa que aconteceu com o transporte público no município de Camaquã. O clandestino tirou muito do taxista e dos aplicativos e das empresas de ônibus. E quem é que é prejudicado hoje? Claro que o taxista o aplicativo mas o grande prejudicado é a população que precisava do ônibus e hoje não tem, e tem que vir trabalhar, ou ele vem de bicicleta, não sei como é que faz dia de chuva, aí dia de chuva ele vai gastar mais, porque ele vai ter que conseguir contratar um carro para trazer ele. Isso aconteceu. E agora os aplicativos me procuraram e disseram, olha, realmente, vereador, o senhor estava certo, a gente se colocou contra o senhor, achando que o senhor era contra os aplicativos, e na verdade o senhor não era. Então, por isso que a gente está tentando, criar alguns regramentos para as pessoas poderem trabalhar, os aplicativos poderem trabalhar, ter o ganho deles, os taxistas, talvez as empresas de ônibus, que ainda estão conseguindo remar contra essa maré, e as pessoas ter aquela condição que tinham antes. Ter o táxi, ter o aplicativo e ter o ônibus para eles poderem vir para o centro para trabalhar ou para fazer as suas compras. Então, essa reunião vai ser muito importante. A gente já conseguiu, que todos entendessem, quem trabalha dentro da legalidade, e nós vamos ter esse debate. E isso, em algum momento, eu acho que nós vamos ter que ter um regramento dentro do Código de Posturas. De que forma eu vou fazer isso? Conversando, debatendo esse assunto. Nós temos 3 leis hoje, que regulamentam o transporte urbano em Camaquã. Coletivo. Coletivo.
mas individual também, né? Porque eu acho que o Uber é transporte individual. O transporte coletivo, a gente aprovou agora no final de 2024, né? Uma lei que regulamenta e traz para a modernidade a questão do transporte coletivo. Como, por exemplo, um desses pontos é a idade dos ônibus, né? O tempo de fabricação dos ônibus, que é uma questão que hoje não vem sendo cumprida. Inclusive teve uma grande discussão aqui, teve até algumas pessoas que participaram aqui do Clique Camaquã, né? Até eu fui citado por um dos proprietários dessas empresas, mas a gente, como fiscal da lei, tem que fazer ela ser cumprida, né? Óbvio que é possível fazer adequações, mas a lei tem que ser cumprida. Em 2007 foi aprovado, acho que era no governo Molon, 2007, o vereador Vinícius era, né? A lei dos táxis. Então nós temos uma lei específica, uma lei municipal, que regulamenta os táxis. Até mesmo essa questão da venda da placa, venda da concessão, né? Venda do ponto. Então são questões também que precisam ser bem analisadas. E também a lei, né, do transporte por aplicativo, que foi regulamentado em 2021, que foi aquela discussão na Câmara, do transporte por aplicativo. Eu acho que foi 21, 22, entre 21 e 22. Então, nós temos uma lei do Uber, né, do transporte coletivo, a lei do táxi e a lei do transporte coletivo. O que nos falta, não só com essas leis, mas com todas as leis, com o plano diretor, código de posturas, é o que? A fiscalização. A gente não pode, isso tem que ficar claro na conversa com o Executivo, não pode não ter vontade de fiscalizar. Porque a gente não pode fiscalizar uns e não fiscalizar outros. É duro lidar com a norma para os táxis, é duro. Pode ser que tenha carreata dos taxistas contrário ao governo ou aos vereadores que mexerem nisso. Pode ser que tenha uma carreata do transporte aplicativo, ou a mesmo daqui a pouquinho pode ter uma passeata dos proprietários de food truck, que estão nas praças. Isso vai existir. Política tem pressão, tem crítica, mas nós não podemos ter medo e receio de fiscalizar. Se chegar um momento em que nós temos leis e nós temos medo de fiscalizar e medo de fazer as leis serem cumpridas, vai virar uma terra sem lei. Principalmente o município, que o agente público está muito próximo. E aí que próximo entra da o cidade. deputado, o senador, o presidente, o governador. O deputado e o presidente estão lá em Brasília. O governador está lá em Porto Alegre, em Palácio Piratini. Quando ele sai do palácio, ele sai escoltado. O prefeito sai para almoçar aqui, desce aqui, sai caminhando até seu carro, né? Sabe onde é a casa dele? Sabe onde é a casa? O vereador, eles encontram no mercado. Eu estou cruzando estou lá no Roxo, eu não tenho como deixar de conversar com as pessoas. Então é diferente. Por isso que se faz necessário que nós tenhamos um grupo forte dentro da prefeitura de servidores públicos que foram aprovados em concurso, que conhecem a lei, que não dependem de voto, porque a gente sabe, porque é natural de todo político buscar não prejudicar as pessoas em certo ponto, porque ele vai ser criticado, ele vai ser criticado, vai perder voto. Então, nós não podemos delegar ao prefeito ou ao secretário municipal, que é o agente político, a missão de ir lá autuar e fiscalizar. Nós precisamos que os servidores públicos façam isso. É necessário, então, de repente, fazer um concurso, ter mais 5 fiscais de posturas? Olha, eu não sou alguém que está sempre clamando por concurso, que quer encher a prefeitura de servidor. Mas se é necessário para fazer cumprir a lei, vamos fazer. Sou a favor de um concurso para ter mais fiscais de obras, de posturas. Mas para isso nós precisamos ter um entendimento que esses servidores precisam fazer a lei ser cumprida. E não podem jogar para o colo do prefeito ou do secretário, dizer, o prefeito ou o secretário vão multar ou não vão multar. Não. O município não é o governo. Existe um governo que é transitório e um município que é permanente. A prefeitura é a permanente. É institucional. É institucional. Então nós temos que ter essa responsabilidade e tem que fiscalizar, tem que autuar quem está descumprindo a lei. Eu acho que Desculpa. Pode no falar. momento que começar, é que assim, o início vai ser difícil, né? A gente sabe que vai ser. Tanto todo esse tempo aí sem fiscalização. A fiscalização é muito importante, tem que caminhar junto com o que a gente está fazendo. Mas a gente sabe que vai ter dificuldade, só que nós temos que fazer as coisas acontecerem. Ele falou aí do concurso, né? Eu acho que pela primeira vez aí tem gente, não foi chamado ainda, mas tem gente que foi aprovada aí no concurso de postura. Tem uma pessoa que eu conheço, né, que é fiscal de postura. Então, pela primeira vez teve já
já teve o concurso, já tem gente aprovada, né? Só que está com a lei defasada. Provavelmente... Não, acho que foi nesse último até agora que teve, né? O de postura. Sim, de postura. Sim, digo, mas o fiscal está com a lei defasada. Ah, sim, aham. E não assumiu, na hora que assumir vai ter a lei nova. Eu acho que vai ser difícil, Não assumiu, mas não foi chamado, a coisa tem que acontecer, né? Tem que começar a acontecer para a gente, eu acho que a gente vai ter muito êxito nisso aí, a gente está, né, focado em fazer o melhor, e eu acho que é questão de costume, é questão de é um tempo aí para a pessoa... Eu acho que uma coisa que é muito importante até de colocar nessa discussão do Código de Posturas e de todas as outras é que se aumenta a fiscalização, às vezes muitas pessoas podem não gostar, né? Porque nem só por estarem fazendo algo irregular, mas porque as pessoas já têm em mente que se alguém vir me fiscalizar, vai me multar, vai me trazer burocracia. Então daqui a pouco é interessante de também pensar dessa forma, de alguma regulamentação que ao mesmo tempo também regulamente, diga o que pode, o que não pode fazer, mas que de certa forma também facilite um pouco a vida das pessoas e que também tem um papel, a fiscalização, um papel de instruir as pessoas também antes de multar elas, né? Para daqui a pouco a pessoa não sabe e está fazendo uma coisa que está errada. Na segunda vez, na terceira vez, aí tudo bem. Por isso que vai ser muito importante a participação, e isso a gente vai estar divulgando. Vocês sabem que nas sessões da Câmara, para que venham, né? Para que a população participe das audiências públicas. Isso é muito importante. Vai Eles ter vão estar sabendo desde ali, sabe? Como é que vai ser. Vai ter uma situação que eu acho que também vai ser bem polêmica, eu acho que nós vamos ter que tratar dentro do Código de Postura. E aí eu vou já antecipar que é a questão dos containers, né? Eu acho que a questão dos containers é outro assunto que trata... Hoje ninguém está obedecendo. Então, não estava no antigo e nós vamos ter que debater a questão dos containers. Mas tem uma legislaçãozinha municipal sobre eles. Dos restos de obras e deu um debate muito grande. Esse tempo não tinha container para lado nenhum e daí a pouco... A questão do que botava o container não tem onde colocar o material. Exatamente. Então, nós temos assuntos que eu não sei, olha, vai surgir muita polêmica. Mas, Pablo, eu queria agradecer o espaço, eu tenho um outro compromisso, e eu queria só tocar rapidamente 2 assuntos. Uma questão das vacinas, que vocês estavam falando a hora que eu cheguei aqui, e deixar o alerta. Eu já me vacinei na terça-feira. Graças a Deus eu não tive reação nenhuma, inclusive quase não sentia a vacina, não senti dor no braço, não tive reação. Eu estou muito preocupado com as notícias que eu estou vendo, principalmente com as manifestações do nosso secretário, Fabiano, que ontem eu vi a manifestação dele, já tem mais de 350 casos, né, de H1N1 em Camaquã. A gente sabe relatos de pessoas que passaram muito mal com isso, outras pessoas que estão internadas. Chegou ao meu conhecimento até que parece que tem uma pessoa aqui de Camaquã que está em Porto Alegre com essa H1N1 e a situação não é nada boa. Ficou alerta. Muitas pessoas falaram para mim, claro que a gente não revela nomes, não expõe, que não vão se vacinar por isso, por aquilo outro. Gente, não é brincadeira. Tu não te vacina, dali a pouco tu está correndo e reclamando do atendimento lá do posto de saúde ou lá da UPA. Por que vai estar reclamando? Porque vai estar super lotado. Aí tu vai procurar o atendimento, tu está numa braba, tu está numa ruim, e tu vai chegar lá que lá vai estar com gente na rua. Já está acontecendo isso nos postos de saúde. Gente, a única arma que a gente tem é a vacina. Então, olha, fico alerta, é muito pouco, 30% o percentual de pessoas vacinadas no nosso município, é muito pouco. Isso, como o doutor Danilo estava falando, nem chegou forte do inverno. Então é uma preocupação, eu sou presidente da Comissão de Saúde da Câmara, eu estou muito preocupado com isso, a gente estava fazendo as diligências em alguns postos de saúde, a gente vai continuar com essas diligências em outros locais que a gente não foi ainda, para acompanhar isso, mas tem que vacinar. Tem que vacinar. Vai, se vacine, leve seus filhos, as pessoas idosas, a gente sabe que tem uma resistência muito grande também das pessoas idosas que não querem se vacinar. Gente, tem que vacinar. É a nossa arma que a gente tem. Eu estou preocupado com a situação que a gente está aqui. Terça-feira, eu vou estar aqui, a gente tem uma audiência de prestação de contas da Secretaria da Saúde, vai ser às 2h na Câmara. Eu vou estar aqui no Clique e eu vou antecipar o assunto que eu vou falar. Eu vou falar sobre o projeto do Congresso Nacional que decretou, que dispõe sobre a securitização das dívidas de produtores rurais cujos empreendimentos tenham sido impactados por eventos climáticos adversos a partir de 2021 e da outras providências. Estou sendo procurado por diversos produtores. Sei que esse decreto aqui, de certo modo, a hora que ele
for executado, que não está sendo executado ainda, vai ajudar os nossos agricultores, mas é horrível. Tu vê uma pessoa que me procurou, que imaginava colher mais de 12 mil sacos de arroz, e colheu, doutor Danilo. E colheu. E ele imaginava sobrar para ele, no mínimo, uns 200 mil reais no final da safra, para ele poder tirar ali o suor dos filhos, da esposa e dele que trabalharam no meio da lavoura, e mais o que ele gastou. Ele colheu, ele teve a produção. Agora, na hora de vender, ele está vendendo o saco de arroz a R$55, a R$56. E ele está vendo que ele vai ficar devendo, em vez de sobrar 200 mil para ele, vai ficar devendo 100, 150, 200 mil para o banco. E o pior, o banco agora não quer financiar para eles. A não ser que ele penhore a propriedade. Já imaginou? Aí ele penhora a propriedade, dá um evento climático, arrasa com tudo, ele perde tudo. Ele vai morar onde? Embaixo da ponte. Olha, a gente está vendo aí, ó, vários locais estão fazendo manifestação, e é um momento muito sério para nós enfrentar. E aqui eu estou falando do preço do arroz, eu tenho que falar do preço da soja, nós temos que falar na pecuária do preço do quilo do gado também, e do tabaco, que está uma vergonha. O nosso produtor está com o produto estocado dentro de casa lá com o tabaco, e quer pagar 200, 220, 230, e ano passado pagaram 410. Classificado, o fumo tem que estar ali, ó. E quem é que tem qualidade esse ano, doutor Danilo? Quem é que tem qualidade com a geada que caiu, com o vento que bateu nesse fumo, com o granizo que caiu, enfim, com tudo que aconteceu, com a chuvarada que deu ano passado, quem é que tem qualidade? Um que outro, uma agulha no palheiro, ninguém tem qualidade quase no interior de fumo. Mas ano passado compraram moinha a 410. Sim, a varrer. Compraram o fumo escuro que não tinha qualidade, levaram tudo aquilo de qualquer jeito. Sem classificar. Só chegar sem classificar, só chegar, ó, amarra, coloca no caminhão, vamos levar 410. E agora esse ano, eles não conseguem vender o produto. Olha, a nossa cidade aqui vai ser impactada muito, tanto pelo produtor de tabaco, produtor de soja, arroz, pecuária. Está na hora de nós se levantar e fazer alguma coisa. Então eu vou falar um pouco sobre isso na terça-feira, porque eu estou muito preocupado. Não foi um agricultor nem dois que me procurou. São vários preocupados. Tem que se haver alguma coisa do governo federal. Não adianta o governo federal pegar o seu fulano lá e vir ali ontem anunciar da Caixa Federal que nós vamos... tantas famílias que perderam a casa agora vão receber casa. Vão receber casa, mas vão ter que pagar. Não estão dando nada. E o agricultor também não está pedindo nada do governo federal, a não ser o quê? Assegura, facilita um pouco para nós financiar. Essa burocracia que a gente tem que enfrentar, facilita, nós vamos pagar o dinheiro que nós vamos pegar. Nós vamos pagar com juro. O agricultor, ele está pagando a sua dívida. Só que cada vez mais eles estão aqui. E aí o que eles fazem? O que o governo federal fez? Nosso presidente fez? Reduziu o imposto das importações. Aí matou mais nosso produtor de arroz, nosso produtor de soja, nosso agricultor. Aí terminou mais. Ele reduziu o imposto da importação, aí aqui outro vai vender por 55, 56 e nós vamos buscar de fora o produto. Isso é um crime que está acontecendo com a nossa agricultura. É um crime e nós vamos ter que se levantar com isso. Infelizmente, a gente está às vésperas aí do ano eleitoral, mas isso aqui não é politicagem. Isso aqui é uma realidade. O nosso agricultor está morrendo, está sofrendo, está perdendo tudo o que tem. Um que me procurou ontem vai entregar as ferramentas, ele não vai pagar o banco. Porque ele vai dar o dinheiro para o banco não vai financiar ele na próxima safra. Então ele vai dar a ferramenta dele e vai segurar o dinheiro. Vai segurar o dinheiro, vai dar a ferramenta dele e não vai poder plantar mais. Mas a família dele não vai ficar sem comer. Infelizmente, vereador Vinícius, a gente tem um governo, e isso não é surpresa para ninguém. Nós temos um governo federal que não enxerga o agronegócio como aliado, enxerga como inimigo. Não à toa, durante a eleição, o presidente Lula, naquelas entrevistas que fazia o Jornal Nacional com os candidatos à presidência, disse: o agronegócio é direitista e fascista, titulando o agronegócio como de direita, como fascista, como alguém que era contra o seu projeto de governo, o seu projeto de poder.
Quando, na verdade, a gente sabe que o agronegócio é feito de gente de todas as classes sociais, de todos os tamanhos de propriedades e até mesmo de todas as vertentes políticas e ideológicas. Nós temos muitos agricultores que não votaram no Bolsonaro. Mas, no momento que a gente tem no governo federal alguém que enxerga o agronegócio como inimigo, alguém que apoia a invasão de terra como o do MST, que relativiza a propriedade privada, que relativiza direitos dos agricultores, que vai para fora do Brasil, ao invés de defender o agronegócio, dizer que o agronegócio desmata, que o agronegócio brasileiro é inimigo da sustentabilidade, quando, na verdade, nenhum país do mundo tem mais sustentabilidade como o Brasil. Vamos ver se a Alemanha preserva mais terras que o Brasil, mais florestas. Vamos ver se a França, se o próprio Estados Unidos preserva mais. Nós, em comparação ao que nós produzimos, nós preservamos muito mais. Tanto é que a produtividade do agronegócio brasileiro aumentou muitas e muitas mais vezes do que a área plantada. Nós estamos produzindo mais no mesmo pedaço de terra. Isso sim também é sustentabilidade. É produzir mais sem usar mais terras. Tu produz mais usando aquela mesma terra. Porém, infelizmente, a gente sabe que agora aqui, por exemplo, veio o Voltaire Santos, que é um representante do governo federal, num prêmio, né, num prêmio lá na ASIC, e disse, em alto bom tom, porque o governo Lula está sendo parceiro do Rio Grande do Sul, porque entregou tantos mil unidades de casas e apartamentos do Minha Casa Minha Vida. A gente sabe, primeira coisa, ninguém está dando de graça, como disse o vereador Vinícius. Segunda coisa, anunciou a CLT, o consignado na CLT. Mais uma forma de endividar a população. Mais uma forma de endividar a população. E terceiro, ao invés de socorrer o Rio Grande do Sul, que passou por pandemia, que passou por enchente, que agora enfrenta uma crise, né, no setor do frango, que é uma possibilidade de gripe aviária no Rio Grande do Sul, o que está acontecendo? Estão virando as costas. Passou no Senado, na Comissão de Agricultura, com os senadores do Rio Grande do Sul, especialmente o Mourão e o Reins, infelizmente sem o apoio do Paulo Paim, porque a gente conhece, né, qual é o projeto, né, que tem defendido. Passou porque os senadores estão fazendo pressão e a população e o agronegócio está pressionando os senadores e os deputados, não por vontade do governo. A gente sabe que, infelizmente, se depender do governo Lula, o Rio Grande do Sul, que é, como ele disse, o estado mais direitista e bolsonarista do país, não vai receber a ajuda que merece. É essa a realidade. Até porque a gente vê muito mais apoio ao MST, que é um grupo invasor de terras, do que aos produtores, que alimentam o Brasil e o mundo. Então, infelizmente, nós precisamos de pressão política para fazer essa realidade ser diferente. Agora são 10 horas e 17 minutos, o vereador Vinícius Araújo disse que tem um outro compromisso, né? Sim. Mas eu ainda gostaria, né, se os outros ficar a gente vai ter que até inclusive ir para um intervalo aí, que a gente já está se alongando bastante nesse bloco, de comentar um pouco, pelo menos, do assunto do comércio também, porque a gente vai ter aí essa discussão também no Código de Posturas, né? Eu até mesmo fiz uma matéria, mais de uma vez divulguei, né, chamando atenção assim nessa questão da rinha de galo, até para chamar a atenção das pessoas e as pessoas participarem do debate. Mas a gente até conversando aqui agora, e, enfim, a gente sabe que tem assuntos muito mais importantes e mais relevantes do que esse, simplesmente. Esse é só um exemplo do que mostra como a nossa lei é ultrapassada, né, no Código de Posturas, mas tem muito assunto aí que a gente precisa debater. Eu queria só comentar um pouco sobre isso depois do intervalo, mas o vereador Vinícius Araújo vai ter um compromisso aí também, então já agradeço de antemão a participação aqui no programa. Tá bom, eu agradeço sempre o espaço que o Clique tem disponibilizado, agradeço também o Clique que faz uma transmissão da nossa sessão lá, que é muito importante, sabe, sem custo. A gente tem que dizer, porque as pessoas às vezes estranham, mas o Clique está lá e dali a pouco... Não, o espaço para a imprensa está lá na Câmara de Vereadores. O Clique achou importante fazer essa transmissão e levar, eu acho que é muito bom isso para as pessoas, porque isso fica registrado, fica gravado, as pessoas podem, no momento que quiser, pode ir lá e acessar, olha como é que foi, tanto está no Clique, como está nas nossas gravações que a gente faz da sessão da Câmara. Então esse trabalho que a imprensa do Clique faz nas sessões é muito importante para Camaquã aqui. Então eu agradeço o espaço, desejo um ótimo final de semana a todos e terça-feira eu estarei aqui novamente pela manhã para falar mais um pouco. Obrigado. 10 horas e 19 minutos, nós vamos ao rápido intervalo, já voltamos com mais Controle Geral. Você está ouvindo Controle Geral, a sua revista semanal das 8h30 às 11h30 da manhã com Alvorino Oswald. Já estamos de volta, não saia daí.
minha rádio. É a Clique Rádio. Clique Rádio e a hora certa. 10h19. O Laboratório Dr. Toffern conta com instalações adequadas às normas de qualidade da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o que se reflete no alto padrão de qualidade que oferecemos para tornar sua vida melhor. Atendemos a particulares e convênios, proporcionando vários tipos de análises, desde as de baixa complexidade até testes de DNA, genética e toxicologia, pois possuímos tecnologia de ponta presente só nos grandes centros. Laboratório Dr. Toffern, Vida e Diagnóstico, associado à Rede LAS. Avenida Presidente Vargas 1085, fone 36710200 e no Centro Clínico Dr. Toffern, em Camaquã. Voltando pra ficar. O bairro Olaria agora conta com nova loja de materiais para construção e ferragem. Nossa loja está localizada na Avenida José de Souza Castro, 1148, bairro Olaria. Estamos com uma loja novinha, esperando todos os nossos clientes da Serraria Duarte e os novos. Afinal, comprar bem faz bem. Além de contar com excelente atendimento, entrega agilizada e o melhor preço justo. Fone WhatsApp 51 997 92 44 23. Aqui o Controle Geral, apresentado todos os sábados na Clique Rádio com os seus parceiros. Laboratório Dr. Toffern, Vida e Diagnóstico, há mais de 25 anos atendendo a região da Presidente Vargas 1085, fone 36710200. Do Cindy Lojas Costa Doce, com modernos espaços para treinamento e eventos. Faça sua reserva e aproveite. Associados tem preço diferenciado. Do Auto Center Becar e do Becar Truck, há 35 anos aqui você tem tudo. Autopeças e Auto Center na Antônio José Centeno 299. Peças para caminhões e caminhonetes na Loureiro da Silva 935. De Clarão, materiais elétricos e hidráulicos. Pensou em iluminar, construir ou reformar? Vá no Clarão, Bento 557 em Camaquã, do Grupo Jardim de Serviços Funerários. Atendimento 24 horas, assistência familiar e planos de cremação. Total apoio durante o processo de luto. Fone 36711468 e de Paraíso da Lagoa. Local aconchegante com condições de pagamento que cabem no seu bolso. Projeto e execução MLD Empreendimento. Estude em uma das 5 melhores universidades privadas do estado com até 70% de desconto. No Polo Ubra Camaquã, você encontra mais de 30 cursos para você dar o próximo passo rumo ao seu futuro. Visite-nos na rua 7 de setembro, 135 ou fale conosco pelo WhatsApp 51-9996-570-96 e matricule-se. Ubra Pop, o seu futuro começa aqui. Você procura um cartão que te dá descontos nas melhores empresas da cidade? Te ajuda a cuidar da sua saúde e da sua família? Participa dos momentos mais importantes da sua vida? Você encontrou Cartão Parceiro Cindy Lojas Costa Doce. Você ainda não tem o seu? Ligue agora mesmo 36715465 e saiba mais. Cindy Lojas Costa Doce. Para a sua empresa, para o seu colaborador, para a sua família, para você. Tudo o que acontece em Camaquã e região na palma da sua mão. cliquecamaquã.com.br. Atenção Camaquã, a loja 7 chegou, a mais barata da cidade. Tudo em bazar, utilidades, brinquedos, ferramentas, chinelos, linha pet, maquiagem e uma variedade de produtos com preço máximo de R$ 7,99. Isso mesmo, nosso preço máximo é R$ 7,99. A loja 7 chegou, a mais barata da cidade. Olavo Moraes 1347, em frente à Regiomar Automóveis, embaixo da Fitness Mania Academia. Soluções financeiras
financeiras exclusivas para profissionais e empresas da área da saúde. A Unicred Porto Alegre foi criada com o compromisso de cuidar da saúde financeira de quem cuida da nossa saúde. Temos consultoria financeira especializada, contribuindo para a prosperidade de nossos associados. Visite nossa agência na Avenida Olavo Moraes 486 em Camaquã ou acesse euescolhounicred.com.br. A Uvel Chevrolet Camaquã possui uma exclusiva linha de carros que agrada a todos os gostos. Aqui você encontra veículos com excelente economia de combustível, tecnologia inovadora, design arrojado e segurança impressionante. Linha Chevrolet 0 km à pronta entrega. Descontos especiais para produtor rural e CNPJ. Venha para Uvel e escolha o seu novo carro. Fone 36710804. Uvel, a alegria de ser Chevrolet. Clique Rádio e a hora certa. 10h25. Laboratório Dr. Toffer foi fundado em 1998 e chega aos 20 anos de existência, tendo sido reconhecido pela excelência dos serviços de diagnóstico prestados a esta comunidade e região. Hoje contamos com uma filial no Centro Clínico Dr. Toffer para facilitar os que nos prestigiam. Atendemos a particulares e convênios. Nossos clientes atestam a qualidade do trabalho que realizamos através de nossa equipe de técnicos e bioquímicos prontos para atender dentro de princípios éticos, pois laboratório é coisa séria. Laboratório Dr. Toffer, Vida e Diagnóstico, associado à Rede LAS, Avenida Presidente Vargas 1085, fone 36710200 e no Centro Clínico Dr. Toffer, em Camaquã. Nossa força, nossa garra, trabalho e união. Vamos preservar nossas raízes, divulgar a nossa história, respeitando a tradição. De braços abertos a gente te espera. Reúna toda a família e a galera. Escovarejo Costa Doce, aqui é bem melhor. Tem lazer pra toda a família. O melhor da indústria, agricultura familiar e muita inovação. Escovarejo Costa Doce, uma grande festa completa, repleta de emoção. De braços abertos a gente te espera. Reúna toda a família e a galera. Escovarejo Costa Doce, aqui é bem melhor. Vem curtir a maior feira da região. Shows, negócios, comércio, moda e diversão. Escovarejo Costa Doce, aqui é bem melhor. Escovarejo Costa Doce 2025. TBK Internet 10 anos. Dias 12, 13 e 14 de setembro, no Complexo da Prainha, em Camaquã. Realização Grupo Eduardo Costa de Comunicação, através do Clique Camaquã e da Clique Rádio. Promoção da Semana Becar. Pneu General Tire 175/7013, só R$ 379,90 à vista. Pneu General Tire 175/7014, só R$ 449,90 à vista. Pneu General Tire 185/7014, só R$ 469,90 à vista. Óleo motor Panther 15W40 CH4 balde 20 litros, só R$ 379,90 à vista. Tambor de freio Frum do Mercedes 1313, 1314, 1315, 1318, só R$ 659,90 à vista. Tambor de freio Frum da Carreta Guerra 2004, só R$ 779,90 à vista. Promoção válida até o dia 24 de junho ou enquanto durarem os estoques. Televendas 3671-3081 ou 99611-8444. Construa seu futuro num oásis de qualidade de vida. Transforme sua história no loteamento Paraíso em Arambaré. Desfrute de uma infraestrutura única, junto à cidade, moderno e seguro, em um lugar privilegiado. Terrenos com acesso direto e exclusivo à Verde Praia da Lagoa. É simplesmente incrível. Local pesqueiro, o popular Ferrinho, com figueiras e muita natureza. Loteamento Paraíso em Arambaré. Facilidade de aquisição, financiamento direto, com pequena entrada e o restante em prestações iguais, sem juros e sem correção. Um projeto MLB Empreendimentos. Mais informações pelo fone WhatsApp 519-9984-1932. Faça parte do grupo de profissionais que melhoram a qualidade de vida das pessoas. Com um curso de massagista do Senac, você aprende sobre procedimentos massoterapêuticos, avaliação para identificar a necessidade dos pacientes, organização de ambientes de massagem
maquiagem e muito mais. Acesse senacrs.com.br/Camaquã e inscreva-se já. Mais informações pelo WhatsApp 51999160202. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Mande agora o seu WhatsApp. 992004902. Ponto Real. Aqui você encontra uma grande variedade de brinquedos, bazar, artigos para o lar, flores, material escolar, produtos de limpeza, doces, artigos decorativos e muito mais. Venha e confira na General Zeca Neto, 855, em frente ao Paradão. Ponto Real. O nosso negócio é fazer você feliz. Quer elevar sua autoestima e realçar sua beleza? No Estúdio Fabiane Pérez, você encontra todos os serviços que precisa para se sentir ainda mais incrível. Estúdio Fabiane Pérez, elevando a sua autoestima. Agende seu horário e venha viver essa experiência. Avenida Hernani Silveira, 206. WhatsApp 99687-0338. Chegou o momento de acelerar rumo ao seu Fiat Zero com a Felite. Confira nossas ofertas com o seu veículo usado na troca e excelente valorização. Fastback Audace híbrido por 123.990. Pulse Audace Flex híbrido por 117.900. Fastback Abarth por 155.900. Fiat Felite, uma empresa do Grupo Felite. Desacelere, seu bem maior é a vida. Vem logo pra Moda Open, atitude e confiança, estilos exclusivos, conforto e elegância, conquista segurança com a roupa que tu veste. Sabemos que a moda passa e o estilo permanece. Sabemos que a moda passa e o estilo permanece. Ciente de que o plantio é uma das etapas mais importantes de todo o ciclo de plantio, a solução que a John Deere oferece atende todas as necessidades de quem precisa realizá-lo com agilidade, precisão e economia, garantindo o sucesso de produção ao longo de todo o ciclo. Em uma janela de plantio curta, o trabalho de uma plantadeira é o diferencial na produtividade. Fale com a Alvorada Sistemas Agrícolas e encontre a sua plantadeira ideal. Aniversário premiado Sicredi Interestados, 40 anos. Associados já estão concorrendo a 2 Oroch, 2 Hilux e 40 cartões de R$10 mil cada. Acesse o perfil @sicredi.interestados e saiba como acumular mais chances de ganhar. Sicredi Interestados, 40 anos. A gente celebra e conquista juntos. Sicredi é ter com quem contar. Já estamos de volta com o Controle Geral, a sua revista semanal das 8h30 às 11h30 da manhã, com Alvorino Oswald. Minha rádio é a Clique Rádio. Muito bem, 10 horas 33 minutos, estamos retornando aí com o Controle Geral neste sábado e vamos seguir aqui, né? Vamos concluir esse nosso assunto sobre o Código de Posturas de Camaquã, que a gente vem aí conversando nessa última hora aí, e a gente vai abordar agora um assunto que a gente não conseguiu abordar antes, que são muitos assuntos, na verdade, são mais de 400 artigos do Código de Posturas, então com certeza não vai ser abordado tudo, mas já deu para perceber, né, doutor Danilo, que é muito mais relevante do que muita gente pensa, né, o Código de Posturas. Que nem eu estava dizendo antes no bloco anterior, até chamei a atenção várias vezes falando assim das rinhas de galo e tudo, porque as rinhas de galo,
são o que, na minha visão ali, como jornalista, né, que estava elaborando a matéria, chamam mais atenção para o quanto ele é ultrapassado de fato, né? Mas existem muitas outras coisas que são extremamente relevantes para o convívio aí das pessoas no dia a dia. A gente abordou várias delas nos blocos anteriores aqui do programa, mas vamos abordar agora também um outro assunto que a gente falou por cima ali no bloco passado, mas não chegou a se aprofundar um pouco mais, que é a questão dos comércios. Uma das únicas atualizações, né, e talvez a mais recente que foi feita no Código de Posturas de Camaquã, trata sobre a abertura dos mercados aos domingos. Mas existe aí uma demanda por parte, principalmente, é claro, dos comerciantes, dos empresários, de possibilitar a abertura do comércio em geral aos domingos. E é por isso, inclusive, que existem esses acordos coletivos entre os sindicatos para abrir aí em 7 ou 8 domingos, que é permitido, né, por ano em Camaquã. Mas, com certeza, esse será um tema aí que vai estar em discussão nessa comissão de vocês. O Pablo, que mais dá discussão em Camaquã é a área de alimentação. Porque, por exemplo, o vestuário, o eletrodoméstico, ele realmente não vende domingo. Tá? Ele não vende e nós não temos shopping ainda em Camaquã. Se tivéssemos shopping, a legislação teria que ser adequada. Mas há quem diga, né, eu já conversei com algumas pessoas que dessa ala dos empresários e comerciantes, que talvez o fato de não abrir o domingo é o que faça com que não tenha um shopping, com que ninguém tenha feito esse investimento ainda. Então essa é a discussão, acredito. Não sei, é que eu acho que Camaquã ainda não tem perfil para shopping, em todo caso. Então temos que aguardar. Estou observando Pelotas aqui, mais de 300 mil habitantes, tem um shopping, né? Aí todos os municípios menores, aí, com menos população, tem mais de um. Mas aí é outra questão, né? Desenvolvimento, renda, enfim. Agora aqui o que se fala mais é a questão dos supermercados. Porque nós estávamos comentando aqui no intervalo, aquela questão, os pequenos querem ficar abertos na hora que os grandes estão fechados, né? Por causa da concorrência. E os grandes querem abrir todo dia, diz inclusive que o investimento em Camaquã do grande supermercado aqui, que veio com esse objetivo de que ia abrir de segunda a segunda, tá? No horário geral, normal. E essa discussão é grande, tem a questão dos trabalhadores, a questão dos pequenos e a questão dos grandes. Isso para compatibilizar tudo que é a questão. Então, eu acredito que esse vai ser um assunto que vai estar em debate, né? Com certeza, né? Vou deixar até para o Vitor, que tem mais experiência aí, mas que nem eu disse, nós estamos abordando por capítulo ali, fizemos recém o primeiro capítulo, mas esse aí é um que vai dar bastante, exatamente pelo que ele falou, né? Porque já é de muito tempo isso de quererem abrir o domingo o dia todo, né? E os grandes que chegaram por último, mais ainda. Mas é a regra que vai ter, né? Então isso aí tudo vai ter que ser bem analisado. Nós temos hoje no Código de Posturas, por exemplo, né, artigo 195, as barbearias, salões de cabeleireiros para homens ou senhoras, assim é citado, os salões ou institutos de beleza observarão o horário do artigo 1º. Né? Então, o artigo 1º traz justamente um regramento, e aí aqui traz, parágrafo único, salvo quanto ao fechamento à noite, que se efetuará às 20 horas. Ou seja, hoje, na lei, as barbearias podem ficar abertas até às 8 horas da noite. Sabe que as barbearias ficam até mais tarde. Especialmente em vésperas de Natal, de datas comemorativas. Então, por que ter essa lei aqui ainda na nossa legislação, sendo que a própria lei da liberdade econômica, por exemplo, já versa ao contrário? A gente teve a polêmica aquela que até 2019 dizia que os estabelecimentos, os mercados, né, poderiam funcionar aos domingos e feriados até às 12 horas. Os estabelecimentos comerciais que transacionarem a varejo gêneros alimentícios. Né? Depois se incluiu, poderão funcionar aos domingos das 8 às 12h30 e feriados os mercados, supermercados cuja atividade preponderante seja a venda de alimentos. Então, houve uma flexibilização nesse sentido, mas não simplesmente pela demanda dos supermercados, mas a gente viu também, inclusive, um protesto em frente aos sindicatos comerciários de que muitos trabalhadores queriam trabalhar ao domingo, porque receberiam um valor extra por isso e teriam uma folga durante a semana. Então a gente precisa conversar com os proprietários dos mercados, obviamente, com os trabalhadores e com a comunidade. Isso é uma questão que às vezes se esquece.
A gente conversa com o empregador, com o empregado, e esquece de ouvir, de consultar aquele que é o mais importante personagem numa relação comercial, que é o cliente, que é a comunidade. Então eu acho que não pode simplesmente virar uma discussão de abrir ou não o comércio no sábado à tarde, abrir ou não o comércio aos domingos. Não pode se tornar simplesmente uma questão de patrão e empregado, né? Uma discussão de classe empregador com empregado. Não, nós temos que ouvir a própria comunidade. A comunidade tem interesse do comércio estar aberto aos domingos, a comunidade tem interesse do comércio ficar aberto sábado até mais tarde. Isso nós precisamos discutir. Então, não vai se limitar do lado de cá, de lojas e a SIC, do lado de cá, sindicatos comerciários. Não pode ficar nessa discussão simplesmente sindical, né, e entre os dois agentes do trabalho. Nós precisamos ouvir a comunidade e é isso que a gente quer ouvir. A gente quer saber se as pessoas têm interesse de utilizar o comércio nos domingos ou se não, se elas não veem necessidade, né, em comércio estar aberto no domingo, que elas podem de segunda a sábado fazer as suas compras, enfim, as suas relações comerciais no horário que hoje já é estabelecido. Então, é uma discussão polêmica, sim, né? Tem pessoas que não querem trabalhar aos domingos, tem inclusive empregadores que não querem abrir seu comércio aos domingos, mas tem aqueles que querem. Então é uma discussão que vai ser necessária e que nós não deixaremos, não nos furtaremos de fazer. Um outro assunto também para a gente abordar rapidamente aqui, que não deu tempo de abordar no bloco anterior, é a questão de que no Código de Posturas atual tem aquela questão ali, até falando sobre execução de animais considerados inúteis por aquela legislação. Um cachorro de rua que daqui a pouco é pego ali e não aparece quem é o dono, também teria um prazo aí de alguns dias, e se não aparecer um dono também seria executado. Enfim, na questão ali dos animais tem bastante coisa também. E aí eu estava aqui refletindo, pensando sobre aquela questão das carroças, que até foi a vereadora Ivana de Paula que está inserida essa questão, que querendo proibir as carroças, né? Seria talvez no Código de Posturas uma possibilidade de incluir ou debater esse assunto? Eu acho que é no Código de Posturas que nós temos que discutir, né? Tenho respeito à vereadora Ivana, ao projeto que ela se propõe a apresentar, ainda não foi apresentado, mas houve uma discussão, né? E quando a gente soube que teria esse entendimento também, levantamos essa discussão, mas eu acho que o Código de Posturas é o local adequado para isso. Não vejo necessidade de uma lei municipal para regulamentar. Pelo que se entende, a vereadora Ivana deseja, com o seu projeto, proibir por completo. Mas eu acho que nós precisamos ter uma discussão antes disso, pois a gente não pode penalizar aquelas pessoas que agem da forma correta. A gente sabe que os animais, os cavalos, né, desde sempre foram utilizados para veículos de tração animal. Obviamente, nós temos uma lei, inclusive federal, que proíbe os maus tratos, que proíbe, né, a falta de cuidado, os maus tratos com os animais. Mas a gente tem que verificar, né, também o que será feito com aquelas pessoas que vivem dessa atividade, que vivem a atividade de veículos de tração animal. A gente vai dar uma alternativa para essas pessoas, a gente vai simplesmente proibir e fazer com que elas larguem currículo por aí buscando emprego. Então a gente precisa fazer uma discussão séria sobre isso, não simplesmente ideológica. Eu entendo que a vereadora Ivana é muito ligada à causa animal. Não é porque nós não somos diretamente ligados a essa causa que nós não defendemos, né, o bem-estar animal. Sim, nós defendemos, mas eu tenho preocupação, né, com certas discussões, porque daqui a pouquinho a gente vai estar proibindo os rodeios, proibindo as gineteadas, proibindo o tiro de laço, a gente vai estar proibindo, inclusive, animal dentro de um apartamento, né, vai se exigir diversas questões. A gente já teve a discussão aí sobre animais poderem ficar ou não ficar acorrentados, poderem ficar num vai e vem ou não. Então a gente precisa ter com cautela essa discussão e não simplesmente com ideologia, com bandeira política, porque afeta muitas pessoas. Mas sim que você fala, o município teria que fazer um levantamento, vereador. Quantas pessoas efetivamente vivem no transporte com tração animal em Camaquã? São 20 e poucas pessoas. Até porque pudesse, eu tinha falado para a vereadora Ivana, com o projeto de iniciativa da Câmara, daqui a pouco teria que o governo municipal, o executivo, fazer uma emenda para que
pudesse dar uma alternativa de financiar algo para aquele cidadão, um tipo de carroça, um tipo de transporte. Por exemplo, tem uns que vêm com bicicleta, outros que é humano mesmo, que empurra, mas que desse uma possibilidade dele receber esse veículo, ou financiar, enfim, mas aí teria que ser do executivo, porque aí tem impacto orçamentário. Isso já tem em outros municípios, Sim. né? E essa pausa aí que a Ivana deu, né, de ter falado, e depois esse tempo aí que está se esperando, é exatamente para isso, porque tem pessoas que os animais são muito bem tratados, né? Então não podia generalizar. Eu acho a questão rural também, eu acho que tem que afastar a questão rural. Sim, mas assim, esse espaço que ela está tendo aí é exatamente para isso, porque em outros municípios existe eles dão tipo de uma bicicleta, outros parecem uma motinha, então o município também tem que verificar junto com ela, né? E eles estão vendo isso. Então eu acho que é essa espera dela aí para falar de novo sobre esse projeto dela, e é exatamente por isso, porque não pode simplesmente tirar o ganho deles e... É fazer uma transição, então, isso é importante. Vai existir foi o que ela falou, né? Então a gente também não se posicionou, eu não me posicionei favorável nem contrário, porque a gente precisa, não tem como tirar o ganho daquela pessoa ali, né? Que a verdade, tirar ele, não tem outro meio. O que a gente vê, vereadora, a verdade é que, por exemplo, um cidadão com uma carroça pequena, que carrega pouca coisa, carrega peso, mas não carrega volume, né? No centro da cidade, uma cidade asfaltada, que hoje prejudica muito o casco do animal, inclusive, e não tem nem onde estacionar, né? E ele circula por toda a cidade aí, carregando às vezes pouca coisa, com um animal, uma tração animal. Antigamente, eu sou do tempo que se via 2 cavalos, hoje tem 1. Mas mesmo assim, às vezes é peso que eles carregam. Fazer transporte de algum produto, por exemplo, até material de construção, não sei onde vão descarregar, vão dispersar. Antigamente carregava areia, né? Pegava do Arroio Duro, da saída do Passinho, que também tem problema isso aí tudo. Essa transição seria importante, e aí tem que ter um executivo, porque a Câmara não tem como fazer esse projeto, tem impacto orçamentário. Eu acho que ela está indo com cautela exatamente por isso, sabe? No início foi diferente, né? Sim. Foi colocado como se fosse tirar, as pessoas se apavoraram, mas eu acho que não vai ser assim. Não vai ser assim, com certeza não vai ser assim. Talvez até ela tenha colocado daquela maneira para trazer as pessoas para o debate também, né? Também. É uma forma de... E outro detalhe que hoje em dia não há problema nenhum que se observe legislações de outros municípios. Porto Alegre é um município que deve ser observado. Na verdade, tinha um transporte de resíduos, de lixo, dito reciclável, que levava para, por exemplo, as ilhas de Porto Alegre ali. Eu encontrava na ponte de Porto Alegre, a ponte antiga, carroças à noite, inclusive sem sinalização, carregando lixo para as ilhas. Né? Todo saco preto, aquilo tudo, enxergar quando estava em cima. E mudou isso lá. Mudou, então dá para dar uma olhadinha também nas legislações de outros municípios, maiores inclusive, Porto Alegre, quem sabe Pelotas e outros. Essa questão da legislação dos outros municípios é o que eu ia perguntar agora até, mas antes, Alvorino Oswald deixou aqui um bom dia e desejou um bom programa para nós. Pois eu não tive tempo de mandar um abraço para ele ainda. Um abraço para o Alvorino. Ele está na nossa escuta. Está nos ouvindo, está nos fiscalizando. Está nos assistindo. Está bem ele, faz tempo que eu não vejo. Está nos fiscalizando aqui no nosso programa de hoje. E para a gente até já ir se encaminhando para encerrar aqui as participações dos vereadores, eu ia perguntar sobre essa questão de usar a legislação de outros municípios como exemplo. Existe algum código de postura de algum outro município que vocês estão tendo como referência, ou totalmente apenas analisando o antigo nosso e pensando na realidade nossa sem ter essa referência aí de outro município? Duas coisas, né, Vitor? A gente está analisando o antigo e o atual, para não deixar nada de fora, né? E analisando cada item. Então, que nem eu digo, vai ser bem demorado para nós, né? Vai ser bastante demorado, porque a gente tem que analisar cada caso ali. E que nem o Vitor já falou, o Vinícius também, tem coisas que para nós, dentro do Código de Postura, ele já se encontra lá na Lei de Edificações. Então, assim, é isso que é um enxugar. Talvez não precise mais estar no Código de Postura, vai ficar lá fugiu o nome nada. Lei de Edificações, plano diretor. E o plano diretor, entendeu? Então não tem por que estar aqui e estar lá. Então, eu acho que primeiro o que nós vamos ter que fazer, nós vamos ter que rever depois. Fizemos o primeiro capítulo, mesmo assim a gente vai rever todo aquele primeiro capítulo, para depois fazer uma audiência pública, entendeu? Vai ser por partes, assim. É um processo demorado, mas que a gente tem certeza que o resultado
vai ser bom demais ainda. A gente pede, inclusive, então, que os vereadores aí que compõem a comissão deixem sempre a imprensa informada sobre quando serão as reuniões, até para a gente, sempre que for possível, acompanhar ou então avisar, né? Porque as pessoas podem também estarem presentes, né, e acompanharem e participarem. Claro, as sugestões, enfim, o debate pode ser nas audiências públicas, mas na rua também, né, encontrando aí os vereadores por aí, pode ser comentado. É uma coisa que a gente está aqui, inclusive, fomentando essa discussão, né? A gente tem buscado, né, não se basear, mas usar como referência alguns códigos de posturas, e a gente tem um deles que é de 79, mas que foi por várias vezes ao longo dos anos editado e alterado, que é o Código de Postura de Porto Alegre, né? E uma das questões que Porto Alegre traz com maior clareza e regulamentação, que nós não temos em Camaquã, é uma maior clareza sobre os anúncios, por exemplo, as propagandas, o que pode e o que não pode. Às vezes eu fico me perguntando, será que pode qualquer um chegar com uma faixa e colocar ali na esquina democrática entre um poste e outro? A gente vê várias vezes. Em praças. Os postes. Tem 2 postes. A gente pode amarrar uma faixa, sei lá, a dona Marisete tem um comércio, né? O Vitor tem outro comércio. A gente pode cada um pegar um poste de uma praça e colocar um banner nosso? São questões que a gente vai ter que analisar. Isso sim faz parte do Código de Posturas. Então, nós estamos analisando várias questões, como lei de edificações do município, plano diretor, Código Tributário, mas também leis de outros municípios, para que a gente possa chegar ao entendimento de enxugar sim, mas ter uma efetividade, né? Então, acho que é um trabalho, como disse a vereadora Marisete, que não vai ser fácil, não vai ser rápido, mas vai ser um trabalho que espero ter resultado. Mas para ter resultado é necessário fiscalização. Se não tiver fiscalização por parte do poder público, por parte do executivo municipal, da prefeitura, e aqui não é do governo, mas sim da prefeitura, como forma institucional, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então precisamos ter fiscalização, precisamos fiscalizar. E aqui no Clique a gente está debatendo agora, olhando esse horror que é os postes e os fios no centro da cidade. Tenho certeza que deve ter mais ou menos 50 fios aqui, passando entre um poste e outro. E a gente sabe que 15 são utilizados, ou 20 no máximo. Os demais todos não são utilizados. É horrível. É fio lá antigo que nem se usa mais e que as empresas de telefonia, de energia, de internet não retiram, só colocam novos fios. O que já penso sugerir para a prefeitura? Que a gente tem uma lei que a prefeitura tem que notificar para a empresa tirar, a empresa não tira. Aí multa, a empresa não paga a multa. O que tem que fazer? Se o fio tiver a tantos metros, né, do passeio público, acima das pessoas, a prefeitura tem que vir retirar, arrancar fios. Mas arrancou o fio que está sendo usado, não importa. E a prefeitura tem gente para isso? É aí que está a questão. É preciso ter uma equipe qualificada e com o número necessário para fazer essa regulamentação. Porque Camaquã não é terra sem lei. Quem presta um serviço precisa compreender que tem que cumprir a lei, senão vai virar bagunça. 10h52 agora. Vou agradecer então a participação dos vereadores aqui presentes e que nos esclareceram muitas questões também. A gente pôde conversar bastante sobre o Código de Posturas. Vai ter matéria completa no Clique Camaquã. A gente vai inclusive fazer um recorte específico dessa entrevista, que foi aí mais de hora, que a gente ficou aqui mais de uma hora conversando sobre o Código de Posturas e tentar também trazer as pessoas para esse debate aí. Acredito que tenha sido bem esclarecedor aí para algumas pessoas também a importância do Código. Então a gente está aí com espaço aberto sempre aqui no Clique Camaquã, para sempre que tiver alguma novidade aí sobre esse assunto e outros também que são tratados no Legislativo, contarem com a gente para abordar o assunto, né? A gente trazer a participação, a gente poder questionar também e colaborar para trazer as pessoas para esse debate. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Agradeço aí o espaço do Clique, mais uma vez, e nos colocamos à disposição também para se houver algum outro assunto. E assim, faço até um apelo aqui, né? A gente vai estar divulgando com certeza, através dos meios de comunicação, através da Câmara mesmo, pedir o apoio, né, que haja participação da população nas audiências públicas,
para que a gente possa ter o apoio deles e a participação deles, né? Que muitas vezes nós vamos estar tratando cada detalhe, cada artigo ali com muito carinho, com muita atenção. Só que nós precisamos ouvir a população, a gente quer ouvir a população, né? Então, isso é importante para eles, é importante para nós, é importante para o município. Então, fica aí o meu apelo de pedir que não deixem de participar das audiências públicas. Se for necessário fazer em horário que fique melhor para eles, que eles nos procurem para dizer qual é o melhor horário, mas nós vamos estar, cada item que a gente for fazer audiência pública ali, é importante a participação da população. Então, é isso que eu deixo aqui como apelo mesmo, não deixem de participar. É isso, eu quero agradecer a oportunidade que o Clique vem nos dando. O Pablo vem fazendo uma cobertura importante sobre o Código de Posturas para tentar demonstrar para as pessoas que isso é uma legislação importante, que é o que regra muitas normas de convivência. As pessoas não podem desmerecer esse trabalho que está sendo feito, pelo contrário, precisam apoiar, participar, dar sugestões, levar para a Câmara de Vereadores, para as audiências públicas e para a comissão ideias, né? E a gente vai ter que fazer vários debates sérios, transparentes, mas com responsabilidade. Então, a gente espera que as pessoas entendam que muitos cobram, de fato, a efetividade dos vereadores, né, ao legislar, e é o que nós estamos buscando fazer. Modernizar a legislação, modernizar aquilo que pode ou que não pode, né, em diversos segmentos do município, e eu espero que a imprensa está fazendo o seu papel, mas eu espero que a comunidade também participe dessas discussões. Obrigado pela oportunidade.